a magistrados do Supremo Tribunal Federal e foi aberta com a saída do ministro Alexandre de Moraes da Corte Eleitoral no começo do mês. No horário de Brasília, 9h06. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Você acompanhou as principais notícias do dia com a gente aqui no Jornal da CBN e agora segue com a programação da sua cidade. Obrigada pela companhia. Esta última meia hora do Jornal da CBN teve o oferecimento de Essence. Conheça os bons ventos da Allianz na Rui Carneiro. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. 9h07. CBN João Pessoa. Apresentação, Caio Ismael. Oi, gente, bom dia. Estamos de volta depois do feriado de São João, juntos aqui na 101.7 FM. Semana mais curta, hoje é terça-feira, 25 de junho de 2024. E aí, hein? Teve folga você? Conseguiu aproveitar algum arraial, alguma festa? Viajou ou ficou por aqui? Pois é, eu fiquei, foi bom demais, teve até sol, né? Diria que foi necessário demais descansar esses dias. Rolou um solzinho, deu pra pegar uma praia. E me conta aí como é que foi o seu feriado. Manda lá no nosso WhatsApp 98132 4088. Tô te esperando e te convido também a nos assistir pelo site cbnparaíba.com.br ou lá no YouTube. Falei de sol ontem, né? Vamos saber como é que vai ficar hoje o clima? CBN, tempo e temperatura. O dia hoje vai ser mais quente que ontem, segundo o Clima Tempo. Mesmo assim, o tempo vai permanecer nublado, com o sol aparecendo de vez em quando e chuva a qualquer hora, máxima de 28 e mínima de 22 graus. Trânsito. O dia amanheceu com trânsito lento na entrada de João Pessoa. Quem está vindo pela BR-230 do interior, nesse momento o fluxo já está moderado, já está fluindo bem, mas mais cedo estava bem complicado nesse trecho. Nos outros grandes corredores ou principais corredores aqui da região metropolitana, trânsito flui bem nessa manhã de terça-feira. Mas vamos falar de trânsito já, viu? Porque teve engarrafamento na volta do São João, quilômetros e quilômetros de engarrafamento. No programa de hoje, aquele resumão do feriado e também o que é notícia essa semana. Vamos começar chamando João Paulo Medeiros. Tem informação sobre uma nova medida para fiscalizar despejo de esgotos na orla de João Pessoa. A prefeitura vai usar robô, João? Bom dia. Olha, Caio, bom dia para você, bom dia a todos os nossos ouvintes. Exatamente, hoje o prefeito Cícero Lucena assina um contrato, deve estar assinando nesse momento, inclusive, para a contratação de um serviço onde caminhões e robôs farão esse trabalho de tentativa de identificar possíveis ligações clandestinas, despejo irregular de esgotos nas galerias pluviais, que são a responsabilidade do município. Esse contrato será assinado hoje e daqui a pouquinho a gente traz outras informações sobre valores, como funcionará esse novo serviço aqui em João Pessoa. Inclusive, nosso repórter está lá, Herbert Araújo está acompanhando essa assinatura. João, e essa carinha de sono, hein? Foi o São João, é o Bom Dia Paraíba, é o quê? Mas acho que é o somatório das duas coisas. É o somatório, né? Você viajou mesmo para o São João? Eu fui ao sertão, né? Mas sertão. Não cheguei a parar em Campina como eu tinha prometido, não. Não, nem parei em Campina como prometido, nem curti o São João em Santa Luzia como havia planejado. Então o sono é do Bom Dia Paraíba mesmo, tá? Eu acho que é a volta do feriado. Deve ser isso. Já ele volta, tá? Na política, com todo o time, pra gente comentar os assuntos aqui da política também.
9h10, vamos te atualizar sobre o fim da greve dos professores nas universidades federais. Essa greve foi anunciada, né? Felicidade para muitos estudantes, mas as aulas não voltam agora, não é isso, Alisson Correia? Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia a todos. Falta definir essa data, né? E é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco e também o que é que os professores conseguiram de fato, né, para eles sinalizarem o fim dessa greve. Já Alisson volta com essas informações, são 9h11. Outro destaque de hoje que eu quero chamar a sua atenção é sobre o estado de saúde de Bilio de Campina. O cantor segue internado no Hospital de Trauma de Campina Grande depois de sofrer um mal súbito. Em João Pessoa, apenas 24% do público-alvo se vacinou contra a gripe. Tem muita gente adoecendo, podendo estar vacinada. A campanha nacional contra a influenza segue até essa sexta-feira. Apesar de o público-alvo ser o foco, hoje qualquer pessoa acima dos 6 meses de idade pode se vacinar, então aproveita. Hoje também nossa conversa com Iverson Iório sobre tecnologia. Olá pessoal, hoje na coluna Cultura Digital nós vamos falar sobre o primeiro hospital operado apenas por inteligência artificial, o Hospital Agente, que foi revelado pela China e deve iniciar sua operação ainda em 2024. Falamos mais sobre esse assunto já na coluna Cultura Digital. O CBN João Pessoa, o programa de notícias das suas manhãs já está no ar. Participe, mande sua mensagem, faça como a Irene, que chegou aqui. Irene tava com saudade de você, viu? Tava sumida, disse bom dia, Caio Ismael, bom dia para você, Irene. O Jamison também, lá de Sergipe, dizendo que tá nos ouvindo em Nossa Senhora do Socorro. Quem mais chegando por aqui? Matheus Gadelha, do bairro dos Ipês, disse, tô aqui ligadinho em vocês. Curtiu São João em Patos e em Campina Grande. Foi boa aí, viu? A trajetória, a escolha. Parabéns, viu, Matheus? Também o Isaías, lá de Cabedelo, participando aqui com a gente. Já eu leio sua mensagem, tá? Porque aqui é uma crítica para a política, a gente lê essa mensagem daqui a pouco, tá? Isaías, obrigado pela participação. O Jorge também chegando por aqui, desejando bom dia, dizendo ainda bem que essa semana é menor, mas já tô cansado, é isso. Gustavo Rocha também chegando por aqui, vai mandando sua mensagem, tá? Tô te esperando você durante toda essa manhã pra gente conversar, trocar esse papo legal e também ficar muito bem informado. Com os trabalhos técnicos de Luciano Cabral, na edição Felipe Nunes e na produção Evelyn Lima e Alisson Correia. Vamos lá, seguindo com muita notícia até o meio-dia, são 9h13. Giro de notícias. Bem, essa é a notícia que muitos estudantes estavam querendo ouvir e acho que os professores também, afinal ninguém quer estar em greve. As pessoas querem ali reivindicar o que merecem, né? E os professores das universidades federais decidiram, então, encerrar a greve nacional iniciada em abril deste ano em instituições de ensino superior de todo o país. Com isso, a UFPB e também outras instituições do país, esse movimento deve acabar, mas não é para agora. Não é isso, Alisson Corrêa? Tem prazo para isso acontecer? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Caio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Vamos trazer nessas informações e também entender um pouco dessa greve, né? O que é que aconteceu. No domingo foi publicada uma nota pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior apontando para o fim dessa paralisação de professores e também de alguns servidores. E aí esse movimento grevista de professores e técnicos das instituições federais começou de forma muito desigual. Os professores da Universidade Federal da Paraíba, por exemplo, entraram em greve no dia 3 de junho, mesma data de paralisação de professores e técnicos do IFPB. Já os professores da UFCG, no interior do estado, paralisaram no dia 10 de junho. Os servidores técnico-administrativos da UFPB e da UFCG estão há mais tempo parados, desde 11 de março. A sinalização para o fim da greve ainda não alcança os servidores técnico-administrativos ligados às universidades federais. E em meio a essa variedade de decisões e também essa variedade de representações de categorias, os estudantes estão aguardando essa retomada do calendário estudantil. O presidente do Sindicato dos Professores da UFPB, professor Cristiano Bonô, explica que apesar do indicativo de fim da greve, a data ainda vai ser decidida em assembleias. Semana passada, na última assembleia nossa, com mais de 300 professores, aliás, né, nós decidimos pela
assinatura do acordo, né? E a partir da assinatura do acordo, então, nós temos a possibilidade de ter uma saída unificada da greve, que é o país todo, né? Então, todo o país são hoje, quase a maioria das universidades estão em greve no Brasil, e a partir disso, então, a gente organiza uma saída de todas as universidades, né? A partir da indicação do nosso sindicato, né? Então, assinou-se o acordo, aliás, vai ser assinado o acordo essa semana, né? Então, o que se ventilou que ia ser no dia 26, né? Para isso, a gente já imediatamente chamou uma segunda assembleia que vai acontecer amanhã e quinta-feira em Areia, Bananeiras, João Pessoa, Litoral Norte, para discutir sobre o pós-greve, né? Saída unificada da greve, né? Ou seja, decidir se mantém greve ou não, né? E uma vez decidindo a saída da greve, então, finalmente, a decisão sobre a data, né? O presidente do Sindicato dos Professores diz que não houve aumento salarial, mas o governo garantiu a recomposição orçamentária contra o sucateamento das instituições. Além disso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que o governo federal vai investir mais de 5 bilhões de reais em recursos do novo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, para a educação no país. A nossa pauta, né? Ela tem duas vertentes. Uma que é exatamente o que você está dizendo, questão de reajustes de salários, né? Que inclusive contempla os professores aposentados, e outra que é orçamentária, né? Tendo em vista que a gente tem vivido aí nos últimos anos um processo grave de sucateamento dentro das instituições públicas de ensino federal, né? Então, prédios que não estão sendo reformados, o serviço que está sendo cada vez menos prestado, a população precisa ter acesso, né, às vários cursos de extensão, que vai das línguas à música dentro da universidade, ao serviço de saúde, enfim, né, há uma gama de atividades que têm que ser prestadas e que estavam sendo comprometidas por essa falta de orçamento. Esse ano nós ficamos com 0% de aumento, de fato, né? Então os docentes aí ficaram, vamos dizer assim, né, a ver navios nesse sentido, né? Apesar de ter sido tão acordado que ano que vem nós vamos ter um percentual a partir de janeiro e outro percentual em 2026, né? Então as duas pautas elas ficaram ainda insuficientes, né? Sobretudo a pauta salarial, mas nós consideramos que houve um avanço, tendo em vista que, de fato, né, nos últimos anos a gente correu inclusive o risco de ser entregue esse patrimônio público para a iniciativa privada, né? Então nós entendemos que é um patrimônio nosso, todos que vão para a universidade, para a UFPB, né, tem a UFPB de todos nós, né? Ela tem que melhorar esse acesso, tem que melhorar os serviços, a qualidade dos cursos, a formação dos professores, a permanência estudantil. Esse é um patrimônio incomensurável da nossa sociedade e nós entendemos que ela deve manter assim, né, acessível a todos nós. Tá aí o professor Cristiano Bonô explicando sobre o fim da greve, né, que está planejado aí, vão ter assembleias nesta quarta-feira e também na quinta-feira. Essas assembleias vão acontecer aqui na capital e no interior, com relação aos professores da UFPB, e aí vai se decidir a data para o início, né, da retomada das atividades do calendário acadêmico e os professores que não tiveram nenhum aumento de salário. Eu lembro aqui, Caio, sobre o PAC de 5 bilhões de reais que foi anunciado pelo governo federal e que foi decisivo aí para indicar o fim da greve nas federais, né? Esse PAC, ele inclui a criação de 10 novos campi, né, de instituições federais no país. Promete também melhoria na infraestrutura de todas as 69 universidades federais e também deverão ser repassados recursos para 31 hospitais universitários da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, né, que administra os HUs, sendo 8 hospitais novos que deverão ser instalados em todo o Brasil. E aí a gente vai acompanhar para trazer, então, né, o fim definitivo e a data de início das aulas nas instituições federais aqui no estado. É isso, Alisson, muito obrigado pela sua participação. Ótimo dia para você. Ele volta já com outras informações aqui para você também. Agora são 9 horas, na verdade, e 20 minutos. As rodovias federais que cortam o estado registraram um movimento bem intenso
de veículos nesse São João. Ontem, inclusive, engarrafamento danado para chegar aqui em João Pessoa. Então, sobre esse assunto, a gente conversa agora por telefone com o policial rodoviário federal, Daniel Batista. Daniel, seja muito bem-vindo ao CBN João Pessoa. Bom dia. Oi, Daniel, você me ouve? A gente tá com um probleminha na comunicação. Oi, Daniel, Alô? Me ouve agora? Tô ouvindo, Agora eu te cara. ouço, tudo bem? Pronto, tudo bem. Daniel, me fala como é que foi a movimentação durante o São João, pelo menos um parcial, acidentes, como é que foi? Foi um São João tranquilo comparando com os outros? Cara, nós verificamos uma grande retenção de veículos na chegada da região metropolitana aqui de João Pessoa, desde as primeiras horas da manhã de ontem, né, até o período da noite. E foi um final de semana bem movimentado. A operação Festejo no início de 24, ela segue até a próxima semana, com responsabilidade na região de Campina Grande, até o término das festividades por lá. E houve um grande número de infrações de ultrapassagem em locais proibidos, uso indevido do acostamento, velocidade incompatível. A operação ainda não terminou, ela segue, né, até o dia 6 de julho, e as equipes de reforço seguem na região de Campina Grande, com um aumento do efetivo de aproximadamente 30% do efetivo operacional do Estado. Me corrija se eu estiver enganado, mas esse ano não teve acidente com morte durante São João? Não, teve sim. Nós registramos nesse final de semana aí duas pessoas mortas, né? Ainda talvez esse número ainda é preliminar, talvez a passação realmente para 6, em decorrência de um acidente aí. E tivemos aí um número assustador de ultrapassagens em locais proibidos, né? 338 infrações lavradas devido a essa manobra. E 17 pessoas foram presas. Esse Foram trânsito... 49 pessoas flagradas, né, por infrações relativas à alcoolemia. 99 171 de segurança e 99 que não, motociclistas que não fizeram uso do capacete. Esse Então, trânsito ontem na chegada de João Pessoa é comum ou foi um trânsito maior que o esperado? Nós tivemos assim, duas ocorrências que talvez tenham prejudicado a fluidez no trânsito na região metropolitana, mas que foram rapidamente resolvidas. Mas a principal causa, sem dúvida, foi a intensificação do fluxo de veículos. Queria agradecer ao policial rodoviário federal Daniel Batista. Daniel, bom trabalho para você durante essa semana, nesse fim de operação. Ótimo dia. Muito obrigado, igualmente. Agora são 9h23. O cantor e compositor Bilio de Campina segue internado no Hospital de Trauma de Campina Grande após sofrer um mal súbito. A assessoria de comunicação de Bilio informou que a equipe médica está acompanhando de perto a evolução do cantor, que passou por exames neurológicos. A internação foi necessária porque ele é um paciente de risco. No último sábado, Bilio de Campina anunciou sua despedida dos palcos. Um show que estaria marcado para a mesma noite no Parque do Povo durante o maior São João do mundo não foi cancelado, mas foi conduzido por afilhados musicais do artista. Vamos ouvir um pouquinho do trecho, um trecho ali do vídeo que ele gravou falando, né, e foi veiculado justamente no Parque do Povo, falando com o público. Consequentemente, quero ser sempre lembrado. Campina, eu te amo. Meu coração é pura gratidão a todos vocês. Quero dedicar a todos vocês essa nossa amizade, que é centenária, um fenômeno. Se já vi melhor, não me lembro. Bilio de Campina tem 75 anos e nos últimos 2 ele já tinha passado por uma série de problemas de saúde. A gente, inclusive, acompanhou sempre aqui. A última internação aconteceu em maio do ano passado, quando apresentou desorientação e dificuldade na fala. A decisão de se afastar dos palcos atende mais uma vez a orientação médica. A assessoria de imprensa do artista informou que ele está bem, o quadro de saúde dele não é grave,
mas que ele está com imunidade baixa, o que torna sua presença em locais com multidão um risco que deve ser evitado. São 9h25, foi sancionado pelo presidente Lula uma lei, ou sancionada pelo presidente Lula, uma lei que reconhece as quadrilhas juninas como manifestações de cultura nacional. O projeto é de autoria do deputado federal paraibano Rui Carneiro, do Podemos, e foi aprovado na Câmara e no Senado antes da sanção. A lei altera uma legislação já vigente desde abril de 2023, que reconhecia as festas juninas como manifestações de cultura nacional, e acrescenta as quadrilhas típicas do período ao texto. Durante a tramitação, o projeto recebeu parecer favorável da Comissão de Educação do Senado. Quem deu esse parecer foi a senadora Daniela Ribeiro, do PP, que considerou que as quadrilhas incentivam o turismo cultural, criam empregos e promovem a economia local, e as quadrilhas se juntam a outras manifestações culturais reconhecidas como expressões autênticas da cultura do país, como forró, escolas de samba, festas juninas e música gospel. O forró, inclusive, foi oficialmente reconhecido como Patrimônio Cultural do país em 2021. E a Prefeitura de Teixeira, no sertão do estado, teve que cancelar a programação junina ontem, prevista para a cidade. Essa decisão aconteceu após a morte do influenciador Juliano Ferreira no último domingo. O influenciador passou mal durante a cobertura que ele estava fazendo justamente dos festejos juninos. Ele chegou a ser levado para a unidade de saúde por moradores da região, mas não resistiu e morreu. A Prefeitura também divulgou um luto oficial de 3 dias. Os shows e apresentações das quadrilhas previstos para essa segunda foram adiados para hoje e amanhã, a partir das 3 da tarde, na Praça do Forró. São 9h27, vou chamar Felipe Caldas do G1 Paraíba. Filipão já está aqui na bancada comigo para falar que João Pessoa está com um número baixíssimo de pacientes que procuram a vacina contra a gripe. Não é isso, Filipão? E a campanha já está acabando. Bom dia para você. Bom dia, Caio. E só lembrando, não é nem paciente a palavra, é a população em geral mesmo que precisa ter essa consciência, essa importância de se vacinar. Estamos num período de chuvas, né? As pessoas têm uma ideia de que a chuva provoca gripe, mas na verdade o problema é que a chuva mantém as pessoas mais dentro de ambientes fechados e isso aumenta a circulação do vírus. Por isso que nesse período a tendência de aumentar o número de casos de gripe. E uma forma eficaz de evitar casos mais graves da doença e tal é a vacinação. Mas, infelizmente, apenas 24,22% da população local já se vacinou até agora. Como você disse, a campanha está se encerrando. Ela vai até sexta-feira, 28 de junho. Já existe uma possibilidade de adiamento e tal, mas não é certeza. Então, é bom a gente trabalhar com o prazo que nós temos ainda oficialmente. A vacinação vai até 28 de junho e, enfim, a Prefeitura de João Pessoa e a Secretaria Municipal de Saúde, principalmente, está fazendo esse reforço na convocação para que as pessoas compareçam dos postos de saúde. No G1 Paraíba tem uma matéria completa sobre os locais de vacinação, mas, basicamente, todas as unidades de saúde, policlínicas municipais e alguns outros pontos específicos em lojas tal foram montados postos de vacinação. Não tem desculpa, são vários os lugares em todos os pontos da cidade. E horários diferentes Horários também, diferentes, né? Final de semana, inclusive vacinação domiciliar para pessoas que têm mobilidade reduzida. Então entra no site, no G1 Paraíba e se informa aí. É importante falar que não é mais só público-alvo, tá? Todas as pessoas a partir de 6 meses. Todas as pessoas a partir de 6 meses podem se vacinar contra a gripe, então aproveita e vai se vacinar. Filipão, obrigado, tá? Valeu. Valeu. Agora são 9h30, a gente faz uma pausa rápida e volta com política. Repórter CBN. Terça-feira, 25 de junho de 2024. A taxa básica de juros da economia brasileira deve ficar em 10,5% até o ano que vem, depois de 7 reduções seguidas. A informação consta na ata da reunião da semana passada do Comitê de Política Monetária do Banco Central.
De acordo com o documento, a conjuntura indica a necessidade de uma atuação firme e vigilante da autoridade monetária para conter as expectativas em torno da inflação. Na avaliação dos diretores do BC, a manutenção da Selic é compatível com a estratégia de controlar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. A Polícia Federal faz uma operação contra uma invasão ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral por meio do aplicativo e-Título. O TSE detectou o problema e identificou 158 registros de irregularidades, como a emissão de títulos de eleitor e a inscrição de mesários. Os agentes cumpriram 6 mandados de busca e apreensão em cidades de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Norte e Ceará. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a importação, a fabricação, a manipulação, a venda, a propaganda e o uso de produtos à base de fenol. A Anvisa alega que a resolução tem o objetivo de zelar pela saúde e pela integridade física da população. Conforme o texto, não foi apresentada até o momento a comprovação da eficácia e da segurança da substância para procedimentos estéticos ou de saúde. A agência publicou a determinação no mês em que um homem morreu em São Paulo em decorrência de um peeling de fenol, procedimento utilizado para tratar rugas, flacidez e marcas de acne. No horário de Brasília, 9h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado. Nove horas 32 minutos, de volta nesse pós-São João. Estamos juntos. 101.7 FM em João Pessoa e 105.3 em Campina Grande. Estamos juntos por aqui, com muita política. Eu sou Caio Ismael. Quem está comigo na bancada em João Pessoa é João Paulo Medeiros e Felipe Nunes. E em Campina, Carol Santos e Pedro Pereira. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Muito bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Vamos juntos, a partir de agora, falar sobre política para toda a Paraíba. Agora são 9h33. Política. Permitam-me me fazer essa correção. Claro, 103.5 em Campina Grande. Falei 105.3 porque volta de São João, viu, Carol? A gente volta meio desligado, Tá meio perdoado, com sono, meio com frio ainda. É normal, pegando é no normal. tranco. 103.5 em Campina Grande. Todo mundo convidado a nos acompanhar e também acompanhar em vídeo aqui no site cbnparaíba.com.br a movimentação em João Pessoa, nas câmeras instaladas aqui no estúdio. Então vamos voltar, vamos falar dos assuntos da política, porque o prefeito Cícero Lucena assina hoje um contrato para um serviço de limpeza de galerias pluviais, isso após todas aquelas fiscalizações, despejo de esgoto na orla, né, poluição de vários restaurantes, hotéis, enfim. O que é que vai ser anunciado, hein, João? Olha, Caio, eu diria que é uma resposta, né, do município àquelas questões que foram colocadas durante o mês de abril, salvo engano, né, onde 12 estabelecimentos foram autuados, alguns até embargados pelos órgãos de fiscalização, por estarem arremessando o esgoto, seja em galerias pluviais ou diretamente no mar. Né? Algo terrível, muito absurdo. A gente até falou aqui sobre esse tema por muito tempo e é uma temática que precisa ser sempre lembrada. Né? Porque, afinal de contas, nós temos um litoral belíssimo que serve de visitação para milhares e milhares de pessoas do país inteiro e precisamos manter e ter ações para preservar esse litoral, para preservar o meio ambiente, para mantermos também
o fluxo da economia que depende de forma bastante significativa do turismo. Herbert Araújo, inclusive, acompanhou essa assinatura desse contrato feita pelo prefeito Cícero Lucena hoje pela manhã e tem mais informações para a gente. Bom dia, Herbert. Olá, João Paulo. Bom dia para todo mundo que nos acompanha, o pessoal em João Pessoa, também em Campina Grande. Olha, além da assinatura propriamente dita, mas o que a gente colheu nessa solenidade é que esses equipamentos que foram anunciados hoje para trabalhar nessa questão de monitoramento e desobstrução das galerias pluviais, eles já começam a operar hoje. São 3 caminhões, e são caminhões que eles têm 2 tipos de mangueiras, né? Um desses caminhões ele emite jatos de água, justamente para aquelas situações em que a galeria está, por algum motivo, interrompida por material como terra, como algum tipo de material que possa ser dispersado ou diluído por esse jato de água. E também uma outra mangueira que faz a sucção. À medida que ele vai jogando essa água, ele vai sugando esse resíduo para fora. Além disso, a novidade que foi anunciada também nesse evento foi o monitoramento por vídeo através de robôs. Esses robôs, acredito que muita gente já viu na TV, esses modelos, são robôs que parecem cachorros. São robôs de 4 patas, e aí eles conseguem fazer uma série de movimentos, e de acordo com o pessoal da Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa, eles vão conseguir entrar nas galerias e fazer esse monitoramento para verificar onde tem algum tipo de interrupção, se tem algum tipo de entupimento numa galeria e de que natureza é esse material. Também verificar se existe algum tipo de ligação clandestina de esgoto nas galerias. Então, esses robôs, também são 3, que foram adquiridos pela Prefeitura de João Pessoa, vão fazer esse trabalho. A gente conversou com o Rubens Falcão, o secretário de Infraestrutura. A Secretaria de Infraestrutura é que vai ficar responsável pela operação desses equipamentos. São robôs de alta tecnologia, eles vão fazer vídeo inspeções em toda a galeria da nossa cidade, onde irão identificar pontos de obstrução, irão identificar toda a rede georreferenciada, onde nós iremos identificar diâmetro, material, todos os postos de visita, todas as bocas de lobo. Vamos cruzar isso com as informações da rede de esgoto, da rede de gás, da rede de energia, para que a gente possa, principalmente, trabalhar em conjunto. Estamos trazendo também caminhões de alta tecnologia, caminhões de pressão, de sucção, e irão trabalhar a desobstrução desses pontos identificados pela robótica. E aí a gente também teve a oportunidade de conversar com Samara Galvão. Samara Galvão é coordenadora de medições ambientais da SUDEMA. É justamente ela a pessoa que está à frente da Operação Praia Limpa, né, que é uma operação conjunta da SUDEMA, junto com outros órgãos, inclusive órgãos da Prefeitura Municipal de João Pessoa também. Ela falou sobre essa operação e de que forma esses novos equipamentos podem contribuir para a eficiência dessa operação conjunta. O relatório de vulnerabilidade tem atestado isso, a gente já tem visto vários trechos de praias que antes estavam impróprio e agora já estão dando próprio, e com certeza isso também deve ser fruto já dessa operação Praia Limpa. Com essa tecnologia vai ajudar a fazer melhor esse trabalho que hoje é feito de forma manual, monitorando, desobstruindo as galerias de rede pluvial. O que muitas vezes é importante ressaltar, nesse caso específico, é que com esses caminhões, por exemplo, vai se evitar que se quebre, por exemplo, uma galeria pluvial para poder fazer a desobstrução, que é o que, na maioria das vezes, estava acontecendo, né, em relação a esses problemas específicos. Se tem alguma coisa que pode ser retirada, por esse caminhão, ela vai ser retirada, vai fazer essa sucção e a galeria vai ser desobstruída, sem a necessidade de você estar quebrando tudo e chegando nesse local. Agora, com relação a essa questão de ligações clandestinas, aí não tem jeito, né? Se for identificada pelo vídeo monitoramento, vai ser preciso quebrar para poder
identificar também quem é que está fazendo esse lançamento e fechar essa ligação clandestina. Voltamos com vocês no estúdio. Obrigado, Herbert, pelas informações. E não são poucas, né? Porque em pouquíssimo tempo dessa operação Praia Limpa, João, a gente já viu hotel que vive do turismo, ali em frente à orla, né? Ou hotéis, bares que vivem do turismo em frente à orla, pousadas no litoral sul. Então são pessoas ou são empresas que vivem da praia, que vivem do turismo, que jogaram ou que estão jogando esgoto nessas regiões. Caio, eu vejo que a grande questão é que esse é um problema de décadas aqui em João Pessoa, e não só em João Pessoa, mas no litoral paraibano, em outras cidades também, de décadas. E é preciso que não apenas o município, mas outros órgãos públicos, sejam eles de fiscalização ou de gestão, né? No caso, por exemplo, você tem a SUDEMA, a CAGEPA, do Governo do Estado, o próprio Ministério Público Federal, que é um órgão responsável também por essas fiscalizações, a Promotoria do Meio Ambiente do Ministério Público Estadual. Esses órgãos, essas instituições, elas precisam se unir para tornar esse trabalho de fiscalização, de acompanhamento dessas questões permanente. Porque só assim a gente vai poder ter justamente a preservação do meio ambiente e, por consequência, a preservação de um ativo importante como nós temos, que é o turismo no litoral paraibano, especificamente aqui em João Pessoa, sobretudo. Do contrário, a gente vai passar a ter prejuízos futuros por conta justamente dessa poluição, desses absurdos que nós assistimos semanas atrás, com estabelecimentos descumprindo ali o que diz a legislação, arremessando os resíduos sólidos produzidos no meio ambiente. É preciso uma força-tarefa mesmo, e não essa iniciativa do município é importante, sim. A gente precisa investir em ter equipamentos capazes de fazer esse trabalho. Acredito, inclusive, que a SUDEMA já faz esse trabalho com alguns robôs, até naquele caso de um dos estabelecimentos que foram embargados semanas atrás, nós tivemos a descoberta através de um robô desses. Então, essas instituições precisam estar atentas sempre, e a sociedade precisa cobrar tanto das instituições como também dos próprios empreendimentos que, afinal de contas, dependem diretamente da atividade turística aqui do estado. É como o Herbert falou, esses robôs vão servir para limpeza, podem até identificar, mas tem que ser mais do que isso, né? Tem que identificar, tem que punir e tem que resolver. Não só multa, não só embargo, tem que resolver 100%, né? A situação, e quem sabe a gente vê a balneabilidade das praias aqui melhorando aos poucos, como deveria ser. Agora são 9h43, São João, esse fim de semana, Carol, como é que foi? Muito político por aí? Muitas visitas, viu, Caio? A Paraíba, como um todo, né, recebeu nesse fim de semana muitos parlamentares de Brasília, e Pedro Pereira, quem vai dizer aí qual foi o assunto, né, a pauta dessas conversas no fim de semana. Pois é, Carol, muitos parlamentares de extrema relevância no Congresso Nacional pousaram na Paraíba para aproveitar os festejos juninos. Muitos foram a Patos no início do fim de semana, na sexta-feira, como é o caso do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e eles, obviamente, depois da sexta-feira, depois de aproveitar o São João de Patos, vieram aqui para Campina Grande para contemplar também o Templo Maior do São João na Paraíba. Antes de aproveitarem as festas e discutirem, obviamente, a riqueza cultural do nosso estado, eles estiveram reunidos na manhã do sábado com os deputados Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas, e também Romero Rodrigues, do Podemos. Aguinaldo, que é o líder da maioria no Congresso Nacional, e o Romero Rodrigues, deputado federal também, é o líder do blocão que compõe aí, que agrupa, na verdade, 142 parlamentares na Câmara Federal. Além, como eu disse, da discussão em torno da beleza do São João de Campina e de toda a movimentação econômica que esse período traz aqui para a nossa cidade, certamente esteve em pauta, Carol, as eleições para o Congresso. No dia 1º de fevereiro de 2025, vai acontecer a eleição
para a Câmara dos Deputados e também para o Senado. Muito por isso, aqui em Campina Grande, o deputado federal Elmar Nascimento esteve na comitiva. Elmar, que é do União Brasil da Bahia, e é o indicado de Arthur Lira para o suceder na presidência da Câmara dos Deputados. Essa reunião, obviamente também com o Davi Alcolumbre, que é cotado para ser o presidente do Senado pelo próximo biênio também, estiveram essas movimentações, porque principalmente para Arthur Lira é de extrema importância que Aguinaldo Ribeiro e Romero Rodrigues esteja ao seu lado neste período de eleições que se aproxima. E muito por isso, o encontro aconteceu em uma granja, em uma fazenda aqui de Campina Grande, sem a participação, sem a presença da imprensa, onde esses parlamentares, inclusive toda a bancada paraibana na Câmara Federal esteve presente, Romero, Murilo Galdino, Damião Feliciano, Cabo Gilberto Silva, os senadores Efraim Filho e Veneziano Vital do Rego também estiveram presentes, uma série de personalidades políticas que discutiram os próximos caminhos, os próximos andamentos desse passo dessa eleição, já que Arthur pretende eleger o seu sucessor para o próximo biênio também. Davi Alcolumbre, que já foi presidente do Senado, esteve aqui em Campina Grande, também para tentar costurar alianças junto a Efraim Filho, que é uma liderança muito forte também junto a Veneziano, e certamente essa pauta das eleições do Congresso também se misturaram com a pauta das eleições municipais, já que aqui em Campina Grande a gente tem essa indefinição ainda em torno de Romero Rodrigues, se ele será ou não candidato. Tivemos também a participação de Rui Carneiro nessa reunião, ele que é pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa, também pelo Podemos. Então, as eleições acabaram se misturando e essa pauta certamente foi muito política. Após essa reunião, que aconteceu, como eu disse, na fazenda, na granja do deputado federal Romero Rodrigues, os parlamentares se encaminharam cada um para uma festividade. Além do São João aqui do Parque do Povo, outras festas estavam acontecendo de forma simultânea na Rainha da Borborema e os parlamentares fizeram questão de curtir um pouquinho de cada uma, mas certamente além da alegria que foi a noite de São João, a véspera, as noites de véspera de São João aqui na nossa cidade, certamente Campina Grande e a Paraíba como um todo, porque as conversas aconteceram também em outras cidades do nosso estado, foi o epicentro de articulações já de olho nas eleições para o Congresso, que acontece na abertura do ano legislativo do ano que vem, no dia 1º de fevereiro. É a importância dos parlamentares aqui do nosso estado nessas definições que irão acontecer, Carol. Pois é, movimentação toda aqui nesse fim de semana, não só com os parlamentares, tivemos ministros também, né, do governo Lula que estiveram aqui presentes também, muita movimentação. 9h48, a gente vai para o intervalo, é rapidinho e volta já já com mais assuntos da política para toda a Paraíba. Não sai daí não. CBN, a rádio que toca notícia. Você precisa conhecer as novidades que a Grilo trouxe como inspiração para a sua casa. Novas tendências em moda home, design, sofisticação. O melhor da decoração está na Grilo. Venha conhecer. Avenida General Edson Ramalho, 834 Manaíra. Sua casa em grande estilo. Sua casa merece Grilo. Pense em tradição e alta tecnologia. Pense em confiança e sofisticação. Os melhores médicos atendem todo dia. Muitos anos de história com muita dedicação. Clínica de Otorrino. Isso mesmo. Na Clínica de Otorrino temos urgência de domingo a domingo até às 21 horas nas unidades. Peça, Altiplano e Ecomedical. Responsável técnico Dr. Leonardo Fontes, CRM 4811. Aveia São Brás apresenta seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a Aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a Aveia São Brás, aproveite esse sabor. Fazemos parte do seu dia, nascemos pra te ajudar. Com muitos anos de história, você pode confiar. Na Dicoplast tem de tudo que você imaginar. Tem descartáveis, tem higiene, tem limpeza. Para os cuidados com a saúde, e aqui tem também. Pro hospital, pro restaurante, pra empresa. Sorveteria equipada, que beleza tem. Mais que plástico.
Dicoplast. Mais que plástico, é na Dicoplast. O São João tá retado de bom e vai ficar ainda melhor com as premiações desta semana do Paraíba Premiado. No quarto prêmio tem um Polo Trek 0 km mais R$10.000 em combustível. E tem mais. No primeiro prêmio, uma Pop 110i mais R$1.000 em combustível. No segundo prêmio, uma Pop mais R$2.000 em combustível. No terceiro prêmio, também tem uma Pop e R$3.000 em combustível. Além de 20 rodadas premiadas de R$500. Arraiado Paraíba Premiado. Invista na sua sorte. Direito em 30 segundos, com o advogado Jurandir Pereira. Você sabia que a mulher grávida que tem cargo de comissão, ela não pode ser exonerada do cargo? Isso é, pelos direitos sociais, aprovado na DCT, artigo 10, ela tem estabilidade no seu emprego por até 5 meses. O município não poderá demiti-la. Como também ali a sua licença maternidade por 120 dias. É esse seu direito. Não deixe que nenhum outro direito seu seja retirado. CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado. São 9h51. Antes de seguir aqui para o próximo assunto, que é justamente sobre uma visita, né, do presidente da CNI a Campina Grande. João Paulo, você tem ainda uma análise para fazer das visitas. O pessoal fez vários políticos nesse fim de semana aqui a Paraíba, Caio, né? É só para fazer o arremate mesmo desse tema, especificamente da classe política, né, com relação aos políticos com peso nacional que visitaram Campina Grande nesse fim de semana. Campina só não. O Patos também no Sertão, a Paraíba como um todo. Eu destacarei três constatações. Primeiro, essas visitas elas demonstram uma força de articulação muito grande, Pedro falou sobre isso, de dois nomes aqui da Paraíba. O deputado Hugo Mota, que levou para Patos também o ex-ministro Ciro Nogueira, o Mar Nascimento e outros parlamentares que fazem parte ali do núcleo de controle, digamos, do Congresso Nacional. E no caso de Campina, do ex-prefeito Romero Rodrigues, que hoje é líder do Blocão e que reuniu em sua granja praticamente toda a bancada federal da Câmara. Só faltou a esse encontro com Arthur Lira e Romero, em Campina, o deputado Luiz Couto, que não esteve presente. Mas o restante, inclusive Rui Carneiro, que hoje está licenciado, esteve também por um momento presente nesse encontro, juntamente com o Leonardo Gadelha, que assumiu semana passada. Enfim, toda a bancada, 11 deputados estiveram presentes nessa reunião lá em Campina. Demonstra força dos dois, tanto de Hugo como do deputado Romero Rodrigues. Segundo ponto, eu fiquei observando e pude assim, e posso analisar que há um distanciamento, e eu fiquei assim observando isso, viu, Felipe? Um distanciamento muito grande do governador João Azevedo com essa classe política. Se você for observar, o presidente da Câmara estava aqui, Davi Alcolumbre estava aqui, o senador Davi, outras lideranças que fazem parte ali do Congresso Nacional, que decidem o que é pautado ou não no Congresso Nacional, que muitas vezes tem interferência direta também na destinação de emendas parlamentares para os estados e para os municípios. E você não teve essa interação tão forte com o governador João Azevedo, ao ponto do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, no Parque do Povo, ter que pegar no braço de Arthur Lira e levá-lo até o camarote onde estava João Azevedo, né? Ou seja, esse distanciamento é ruim, acaba, independente de bandeira partidária, ideológica e tudo mais, mas acaba sendo ruim para o Estado, porque você deixa de ter esse trânsito junto a esses nomes, aí repito, isso independe, estou falando do ponto de vista institucional, evidentemente, independe da bandeira partidária, das ideias que esses agentes defendem, mas é preciso que quem ocupa o cargo de governador tenha esse tamanho, tenha esse fluxo ali junto a essas figuras também. Bem, e para finalizar, não dá para deixar de dizer isso, a constatação ainda
de que o ex-prefeito Romero Rodrigues e o prefeito Bruno Cunha Lima, Pedro e Carol, continuam sem caber na mesma fotografia. É impressionante como os dois estavam em Campina Grande, participando de eventos semelhantes, mas em nenhum instante estiveram juntos para recepcionar, seja Arthur Lira ou seja esses outros agentes políticos, o que sinaliza na perspectiva de que nós continuamos tendo o grupo ali dividido, né? João, de fato, os dois, tanto o prefeito Bruno quanto o deputado Romero estiveram em espaços físicos diferentes, né? Não se encontraram no São João de Campina Grande, mas eu diria que houve pelo menos um espaço virtual em que eles estiveram juntos, que foi no Instagram do senador Efraim Filho, que fez uma publicação, porque continua trabalhando intensamente aí por essa união e fez isso no São João de Campina Grande também. Efraim trabalha para essa recomposição, Felipe. 24 horas 24 horas, dia, inclusive, né? nas redes sociais, porque eu também vi essa colagem aí que ele fez. Pegou uma foto de Arthur Lira com Bruno e uma outra fotografia de Arthur Lira com Romero, nas quais o próprio Efraim estava. Efraim esteve nesses dois momentos, colocou lá, juntou uma foto com a outra e publicou em suas redes sociais. Tá fazendo o dele, tá fazendo o papel dele, que é de presidente estadual do União Brasil e de alguém interessado nessa recomposição também do prefeito Bruno com o ex-prefeito Romero Rodrigues. Agora, é difícil você compreender como todas essas movimentações ocorrem e você não tem, primeiro, a participação mais intensa, mais direta, o convívio mais direto do governador João Azevedo com essas lideranças nacionais, né? E depois as presenças de Romero e Bruno na mesma fotografia. Destacando, João, por falar nessas autoridades presentes, que o senador Davi Alcolumbre e o deputado Elmar Nascimento, que estiveram lá, como você mencionou, são os mais cotados hoje, ou uns dos mais cotados, para assumirem, respectivamente, a presidência do Senado e a presidência da Câmara. São favoritos, né? Na próxima legislatura, exatamente, são Agora, favoritos. Além dessas visitas todas, Caio, quem esteve também em Campina Grande foi o presidente da Confederação Nacional das Indústrias, o Ricardo Alban, que se reuniu com industriais paraibanos no momento de confraternização ali na residência do presidente da Federação das Indústrias da Paraíba, Cassiano Pereira, mas durante esse encontro ele também falou de temas importantes para a indústria brasileira e paraibana. Acreditamos que ela conclua seu detalhamento ainda esse ano, para que a gente possa implementar. Como existe uma fase de transição bastante longa, nós vamos ter certamente ao longo disso também os ajustes necessários. Mas a indústria apoia e sempre apoiou a reforma tributária, porque ela combate diretamente o principal gargalo que nós temos, que é a acumulatividade da carga tributária, ou seja, a acumulatividade do ICMS, o que viria a ser o próprio PIS e COFINS, que a 1229 previa. Dessa forma, a indústria poderá ficar sem esse ônus financeiro e tributário, principalmente no que diz respeito à exportação, com produtos que atendem às necessidades básicas. Tá aí o presidente da CNI, o Ricardo Alban, falando sobre a perspectiva da complementação das regras da reforma tributária. Essa complementação deverá ser pautada pela Câmara Federal por Arthur Lira para a segunda semana do próximo mês. E um detalhe, um dado interessantíssimo trazido pelo presidente. A indústria brasileira é responsável por 40% dos impostos que são arrecadados no país. É um setor importantíssimo, fundamental. E aí eu concordo com ele em gênero, número e grau, quando ele diz que não há país desenvolvido sem indústria forte. E aí, essa visita dele foi importante porque a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba vive um momento de retomada da convivência e das relações internas após aquele processo desgastante interno em que nós tivemos uma disputa muito grande ali entre dois grupos. E agora, a partir de decisões judiciais, você teve o afastamento do ex-presidente Boega Gadelha. E agora, essa nova gestão que tem à frente o empresário Cassiano Pereira tem essa missão de reunificar forças e fortalecer, sobretudo, a defesa por esse setor que é importantíssimo para o Estado e para o país. Agora são 10 horas em ponto. Tem um tempinho ainda para a gente ir esse último assunto, Carol.
Pois é, vamos falar de fogueiras, né? Muita gente ainda segue nessa dúvida se pode ou não pode, mas o governador deve manter essa proibição de fogueiras aqui na Paraíba, né, Pedro? Exatamente, Carol. No último sábado, o governador João Azevedo esteve aqui em Campina Grande, cumprindo a agenda com a ministra Margarete Menezes. Inclusive, em entrevista no Salão do Artesanato da Paraíba, ele foi indagado pela imprensa sobre essa revogação da proibição do acendimento de fogueiras em zonas urbanas no nosso estado. Em 30 segundos, o governador João Azevedo falou sobre o assunto. Não recebi ainda o projeto não, mas vou fazer uma análise muito criteriosa. A pandemia, ela nos trouxe, naquele momento, uma necessidade real da suspensão. E nós temos que entender o benefício que foi essa suspensão para as crianças, para os animais, para qualquer ser humano que fica perto de uma fogueira, sabe das consequências. Então, eu acho que a gente tem que ter, a gente já tem tanta coisa hoje de tecnologia para utilizar. Não sei se fogueira é tão importante não, eu acho que isso faz parte da nossa cultura, mas eu vou analisar assim que o projeto chegar lá na minha mão. Tá aí, portanto, a fala do governador João Azevedo, que não confirmou que vetará essa revogação da Assembleia, mas tudo indica pela própria vai fala vetar, do né, chefe do Pedro? Executivo paraibano, que quando esse projeto chegar às suas mãos, ele deve optar pela manutenção da lei que proíbe o acendimento de fogueiras em zonas urbanas na Paraíba. Essa lei, inclusive, segue em vigor. Pois é, por via das dúvidas, aqui em Campina Grande, só na véspera de São João, 34 fogueiras foram apagadas em uma operação que aconteceu aqui na região. 10 horas e 2 minutos, está chegando o repórter CBN. Pessoal, a gente vai encerrando a nossa rede, mas o nosso encontro marcado amanhã, 9h30 da manhã, viu? Tchau, Carol. Tchau, Pedro. Um abraço para vocês. Repórter CBN. 81% abaixo da média histórica, o que torna o ambiente propício para queimadas. A informação consta em um levantamento do MAP Biomas. Em entrevista ao Jornal da CBN, o coordenador da organização, Tasso Azevedo, afirmou que a situação deve continuar assim ao longo do ano. Ele disse que a conversão de áreas para agricultura e pecuária gera uma redução na corrente de água para o Pantanal e, como consequência, a região tem cada vez menos acesso à água. A Polícia Civil e a Secretaria Municipal de Educação do Rio investigam a denúncia da família de um menino autista de 2 anos que afirma que a criança foi dopada no Espaço de Desenvolvimento Infantil René Biscaia, na zona oeste da cidade. Os pais dizem que no último dia 16, o garoto ficou mole e não conseguia nem andar ou segurar a mamadeira. Eles afirmam que levaram o menino a um hospital. Segundo o boletim médico, houve uma intoxicação aguda. A criança foi submetida a um exame em uma clínica particular e encontrou 0,18 miligrama de um sedativo hipnótico no organismo do menino. Um treinador de vôlei foi condenado a 60 anos de prisão em regime fechado em virtude de crimes sexuais contra jogadores adolescentes em São José, na Grande Florianópolis. Segundo denúncia apresentada pelo Ministério Público, os casos aconteceram enquanto André Testa era treinador de um projeto social coordenado por uma entidade esportiva sem fins lucrativos. No horário de Brasília, 10h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, a rádio que toca notícia. Na Sicredi Creduni, seu dinheiro rende mais. Conte com um atendimento personalizado para investir nas melhores opções de renda fixa e renda variável do mercado. Conheça também nossa previdência privada e invista no seu futuro e da sua família. Fale conosco através do número 83 2101 7000 e converse com um de nossos consultores. Siga nosso Instagram, @Sicredi Creduni PB. Sicredi Creduni, vem ser dono.
As ofertas de junho da R1 Tecnologia estão imperdíveis. PC Gamer Ryzen 5, 8GB, placa de vídeo 4GB, por apenas 10 vezes de R$ 289,90 sem juros. Quer mais potência? PC Gamer Ryzen 7, 16GB, placa de vídeo 4GB, por só 10 vezes de R$ 385,00 sem juros. E tem mais, Combo Gamer com teclado e mouse por apenas R$ 139,90. Está precisando de impressora? Epson L3250 EcoTank por 10 vezes de R$ 119,90 sem juros. Visite a R1 Tecnologia na Avenida Dom Pedro II, 963 Centro, João Pessoa. São João combina com muita coisa, tradição, comida típica, só não combina com imprudência. Pilotar moto e beber? De jeito nenhum. Andar sem capacete? Nem pensar. Celular enquanto dirige? Nunca. Correr demais e desrespeitar a sinalização? Jamais! Ande sempre com responsabilidade e aproveite o melhor do São João. A paz no trânsito começa por você. Uma campanha Detran, Governo da Paraíba. Um bate-papo legal, um ambiente aconchegante especial, um cappuccino, um café saboroso e as delícias do menu regional. São Brás Coffee Shop, seu ponto de encontro para momentos especiais. São Brás Coffee Shop, seu ponto de encontro para momentos especiais. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. São 10 horas e 6 minutos, estamos de volta com CBN João Pessoa, o programa de notícias das suas manhãs, porque por aqui você fica muito bem informado, muito bem informada, antes da hora do almoço, tá? Já chega lá sabendo de tudo o que acontece aqui no nosso estado. Claro, já fizemos aquele resumão do fim de semana, trouxemos informação sobre o fim da greve dos professores das universidades federais. Tem até o dia 3 de julho, tá? Para regularizar aí esse calendário para retornar às atividades, mas não tem prazo específico ainda para o FPB. Também aquele balanço das rodovias, na volta ontem do São João, muita gente pegou engarrafamento, não foi? Se você pegou esse engarrafamento, diz aí pra mim como é que foi voltar pra casa, voltar pra João Pessoa, pra Bahia, pra Santa Rita, depois de passar o São João no interior do estado. Sei que foi complicado, quem voltou ontem. Também te atualizamos sobre o estado de saúde do Bilio de Campina, cantor que passou mal, teve mal súbito, não pôde se apresentar no São João e anunciou uma pausa, uma aposentadoria dos palcos. Outra informação importantíssima que trouxemos já nessa primeira hora do programa é sobre vacinação da gripe. Você sabia que qualquer pessoa acima dos 6 meses de idade já pode se vacinar aqui em João Pessoa contra a gripe? Pois é, essa campanha vai até sexta-feira e só cobriu 24% do público-alvo. Então aproveita, vai lá fazer essa vacinação. E na política também trouxemos vários assuntos importantes, inclusive um deles que a prefeitura aqui de João Pessoa vai utilizar robôs e alguns caminhões para fazer limpeza das galerias pluviais de João Pessoa, principalmente ali da Orla. E esses robôs podem identificar ligações clandestinas também. A gente está torcendo aí para que sejam identificadas outras ligações e que essas pessoas sejam punidas e resolvam o problema. 981324088 é o nosso WhatsApp para você mandar sua mensagem. Tem aqui o Isaías de Cabedelo dizendo: bom dia, Caio, o que é que está acontecendo com os prefeitos, hein? Depois de 3 anos estão mostrando serviço, colocando asfalto, só que o que estão usando é feito de sorrisal. Não pode ver uma chuva. E colocou uma risada aqui. É aquela risada rir para não chorar, né, Isaías? Sei bem. Obrigado pela participação. Rei Chacon, bom dia, Caio. Pergunta aos professores por que não fizeram greves nos governos Michel Temer e no governo Bolsonaro. E não esqueça de agradecer o presidente por terem aumento. Tá aqui o Rei Chacon. É importante falar que no frigir dos ovos nem foi um aumento tão, né? O aumento linear não houve. Houve aquele aumento progressivo, enfim. A gente explicou isso lá no início do programa. Mas obrigado, Rei, pela sua participação. Amarides Dias, bom dia.
nesse caso a população também tem que fazer sua parte, boicotando esses hotéis e restaurantes que estão descumprindo a legislação ambiental. Eu concordo, gênero, número e grau, viu, maridos? Assina embaixo o que você falou. A população também tem esse poder de punir esses espaços que estão destruindo a nossa praia, né? Mais um ouvinte aqui, a Suzinha Kátia, mandou umas fotos. Estava assistindo ali a Rede Globo, o pessoal estava falando do Plano Nacional da Educação, que está longe da meta em vários pontos. Ela falou, e aí, como é que está o resultado da Paraíba? Queria aí que esse trio Parada Dura comentasse, ano de eleição, né? E é isso, a gente vai falar sobre isso com certeza, Suzinha, dos números e dos índices da Paraíba na educação, nesse processo todo que a gente já está cobrindo a eleição. Até lá você vai ouvir falar muito sobre isso. Obrigado pela dica e pela informação também que você passou pra gente. 981324088 é o nosso WhatsApp, lembra, participa e vai lá também nos assistir ao vivo pelas câmeras instaladas aqui no estúdio, no cbnparaíba.com.br. O time da política tá aqui comigo. Felipe Nunes tem informação sobre PT. É uma odisseia, né? Definir quem vai ser o candidato do PT tá mais difícil do que... Nossa, foi mais fácil juntar, né, as direitas, foi mais fácil tanta coisa, mas esse nome do PT tá difícil. Felipe, eles anunciaram uma pesquisa que ia ser feita, e aí? E que foi feita, foi né? feita. Mas a novela continua, Caio. Nós trouxemos na semana passada a informação de que o PT já havia finalizado a pesquisa interna para a definição dessa candidatura, o que de fato aconteceu. A pesquisa foi finalizada na semana passada. Esse levantamento que leva em conta os nomes dos deputados Luciano Cartacho e Cida Ramos. As fontes do partido, pelo menos duas fontes, disseram à CBN que essa decisão sairia na semana passada, o que não aconteceu, e a gente não entende por que o partido está retardando essa decisão. Mas qual é a novidade? Fui buscar entender o que está motivando aí essa demora no partido em decidir, mesmo com uma pesquisa na mão, né, com os números aqui sobre João Pessoa. O presidente municipal do PT, Marcos Túlio, afirmou que essa decisão deve acontecer no dia 2 de julho. E por que essa data? Segundo ele, é quando a Executiva Nacional do PT deve se reunir mais uma vez para a definição de algumas cidades que ainda não houve uma decisão do partido. Essa demora, no entanto, desagrada uma ala do Partido dos Trabalhadores, a exemplo da Executiva Estadual, representada por Jackson Macedo, que falou com a CBN, externando aí esse sentimento de divergência, né, e também decepção, porque o partido ainda não tomou uma decisão sobre João Pessoa. Eu tenho uma avaliação que o PT... além de estar errando na estratégia e na tática eleitoral desse ano, eu sou um defensor de uma frente ampla de partidos aqui em torno da reeleição do prefeito Cícero Lucena por uma questão simples. Nós precisamos pensar 2024 olhando para 2026. Então, é uma opinião que eu tenho. Infelizmente, a direção nacional não entendeu assim, né? Insiste numa candidatura própria, mesmo o PT estando isolado, completamente isolado. E mais ainda, para completar esse cenário, você tem a ausência de uma decisão, né? Já que decidiu por candidatura própria, não se sabe quem é o candidato. E a previsão que se tem é começo de julho para tomar essa decisão, né? Você veja só, nós vamos tomar uma decisão a praticamente 15 dias das convenções. É de um absurdo que não tem tamanho, é a total falta de uma estratégia política para a cidade de João Pessoa. Eu lamento muito, porque é o partido que eu presido, o partido que eu amo. Tá aí a fala de Jackson Macedo, defendendo com muita ênfase, inclusive aqui para a CBN, essa aliança ampla de partidos, né, inclusive o PT, em torno do prefeito Cícero Lucena, mas a gente já sabe que houve uma decisão recente de que o partido vai ter candidatura própria. A pergunta é, que nome será esse? Luciano Cartacho ou Cida Ramos? Aí uma fonte do PT Nacional questionada por mim sobre por que dessa demora, porque agora somente no dia 2 de julho,
Aí me disse o seguinte: não tem mistério, falta deliberar sobre 46 cidades com mais de 100 mil eleitores. Mas a gente sabe que o PT já tomou a decisão sobre cidades maiores, acima de 200 mil eleitores, e de outras capitais. Falta decidir sobre João Pessoa, que vai chegar a 1 milhão de habitantes e é uma capital importante para qualquer partido político. Felipe, essa decisão do partido, bem, cabe à estratégia adotada pelo partido. Se ela está correta ou não, cada partido se organiza e adota aquilo que entende necessário. Evidentemente, concordo com o Jackson de que essa demora excessiva acaba prejudicando as candidaturas, sejam elas proporcionais ou mesmo aquele nome que será colocado como candidato à prefeitura aqui de João Pessoa. Discordo completamente dele quando ele diz que a melhor tática eleitoral para o partido seria apoiar a candidatura de Cícero Lucena. Eu não vejo assim, vejo que até a gente já falou muito sobre isso aqui. Ele até falou, pensando em 2026, aí eu fiquei pensando que partido que tem a presidência da República, que pensa em 2026, não só na eleição majoritária nacional, mas também em manter ou ampliar os seus quadros aqui no estado, porque o PT tem um único prefeito na Paraíba, que é o de Picuí, um único deputado federal na Paraíba, que é o deputado Luiz Couto. Evidentemente, um partido do tamanho que é o PT, nacionalmente, precisa pensar em se fortalecer, em ampliar isso. E se fortalece e se amplia a ocupação de espaços na política participando dos processos eleitorais de forma ativa, sendo ou tentando ser protagonista e não coadjuvante. Bem, agora, nesse caso específico aí, eu vejo que esse 2 de julho pode até não ser o desfecho final dessa decisão. Por quê? Porque depois que a Executiva Nacional do partido decidir deliberar quem será o candidato, me parece que vai caber ainda um questionamento com relação à federação PT, PCdoB e PV. Porque na federação, os partidos aqui em João Pessoa apoiam o projeto de reeleição do Cícero Lucena. E aí, depois dessa decisão, vejam, depois da decisão da Executiva Nacional do partido de deliberar quem será o candidato, ainda a discussão ainda sobe para a federação, para que a federação confirme ou não essa decisão da Executiva, que tende a confirmar, porque o PT é o maior partido ali que compõe a federação dessas 3 legendas, PT, PCdoB e PV. Agora, essa demora realmente ela tem prejudicado muito, embora tanto o nome da deputada Cida Ramos como do ex-prefeito Luciano Cartacho sejam nomes já conhecidos da população de João Pessoa, que ocupam mandatos atualmente, estão no jogo ali e na praça como possibilidades, muito mais no caso de Luciano Cartacho. Acredito eu, por tudo que a gente já acompanhou nessas últimas semanas, será o nome escolhido pelo partido, muito possivelmente como um pré-candidato à prefeitura de João Pessoa, e é um nome que tem um capital eleitoral significativo, 8 anos de gestão, e certamente não sofrerá um impacto tão forte dessa demora quanto se fosse um nome ainda desconhecido, como outros partidos, por exemplo, têm colocado na praça. O Caio e João, só para relembrar ao nosso ouvinte, já foram definidos aqui em João Pessoa os nomes como pré-candidatos de Celso Batista, pelo PSOL, do prefeito Cícero Lucena, pelo Progressistas, que vai para a reeleição, de Marcelo Quiroga, ex-ministro da Saúde, pelo PL, do deputado federal Rui Carneiro, pelo Podemos, e de Yuri Ezequiel, do Partido Unidade Popular. Vamos seguir acompanhando. Você, ouvinte aqui da CBN, sabe sempre tudo sobre eleições na 101.7 FM. João, Felipe voltam daqui a pouco. A gente faz uma pausa rápida e traz notícia para você. Balanço de queimados no Hospital de Emergência e Traumas. Pois é, sempre acontece isso pós São João e vamos trazer para vocês essas informações, além de outras informações também de prisões que aconteceram nesse fim de semana. CBN, a rádio que toca notícia. Dicas Uniesp. Olá, eu sou o Marcelo, coordenador dos cursos de tecnologia da Uniesp. Se você pensa em entrar na área de tecnologia ou já está fazendo transição de carreira, se liga nessa dica. Um dos principais erros cometidos por quem está buscando o primeiro emprego em TI é não possuir um alvo bem definido. Dados, desenvolvimento web, inteligência artificial, por onde começar? Se você está sentindo falta desse direcionamento,
Conheça a pós-graduação do Uniesp. Preparado para o próximo passo da sua carreira? Acelere sua jornada com a pós-graduação Uniesp. Reconhecida no mercado, com cursos inovadores, professores renomados, horários flexíveis e muito network. Investir no seu futuro faz parte do seu presente. Saiba mais em iesp.edu.br ou ligue 99309-5219. Uniesp. Aqui eu sou sempre mais. Aveia São Brás apresenta Seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a Aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a Aveia São Brás. Aproveite esse sabor. João Pessoa tá diferente, tá no embalo do trabalho. Avançam as obras no Parque das Três Ruas, que vai contar com uma ampla área de lazer, pista de Cooper, playground e acessibilidade. Já iniciaram as obras do projeto Orla Sul, com a duplicação do acesso às praias do Sol e Gramame. E a segunda etapa do Parque da Cidade também já começou. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. CBN João Pessoa. 10h21. Giro de notícias. Vou conversar com Alisson Correia, porque no fim de semana de São João teve redução no número de queimados atendidos no Hospital de Trauma aqui de João Pessoa. Coisa boa. Não é isso, Alisson? Bom dia mais uma vez para você. Bom dia novamente, Caio. Exatamente, né? Foram 26 atendimentos só nesse feriado de São João, entre a sexta-feira e a segunda-feira. Uma redução de 2% com relação ao ano passado. É uma redução pequena, né? Mas qualquer redução já é significativa para casos como esse. Apenas um desses atendimentos, né, registrados nesse fim de semana, exigiu um pouco mais de esforço das equipes do trauma. Essa vítima precisou ser entubada, mas já está se recuperando bem. Quem traz agora o balanço, né, com todos os números, é o cirurgião plástico da unidade de tratamento de queimados do trauma de João Pessoa, Dr. Saulo Montenegro. Nós tivemos 26 atendimentos nesse feriado. 7 por fogos de artifício, 6 por queimaduras por líquidos quentes, né, aquela velha história que a gente fala no ambiente de cozinha, e o restante foi brasa, pequenas coisas, não nada de muita gravidade. Ele foi soltar alguns fogos de uma maneira irregular, e esses fogos explodiram e ele inalou fumaça quente, tendo uma queimadura de vias aéreas, tendo necessidade de ser entubado. É uma coisa grave. Porém, após a intubação, foi feito todo o tratamento dele e ele reagiu bem, né, um paciente jovem, de maneira que foi extubado, quer dizer, foi tirada a intubação dele e ele está praticamente agora só esperando uma reavaliação e alta. O médico também alerta para os cuidados que devem ser mantidos contra queimaduras, né? Existem vários mitos, por exemplo, como colocar creme dental ou outros produtos, mas isso não é recomendado e o médico faz esse alerta aqui, né, para todo mundo que, em alguma situação, passar por um acidente como esse. Na hora de soltar fogo, você seguir as orientações do fabricante. Se houver alguma queimadura por outro motivo, passa água corrente em cima, higienizar a área, procurar a unidade de tratamento aqui de queimados de referência aqui no nosso serviço. A 22ª campanha de prevenção às queimaduras do Hospital de Trauma de João Pessoa foi aberta no começo deste mês e traz como tema Marcas que Ficam para Sempre. A ação ocorre durante todo o mês de junho, tem o objetivo de alertar e diminuir esse tipo de acidente nesta época do ano, principalmente relacionado aos fogos de artifício. Lembramos que de janeiro até maio deste ano, a unidade de saúde, né, o Trauma de João Pessoa, já registrou mais de 500 atendimentos a vítimas de queimaduras. Em 2023, no ano todo, né, ano passado, 971 pessoas foram vítimas de queimaduras. Então fica o alerta para todo mundo que vai aproveitar. Ainda temos esse restinho, né, de junho
E ainda tem festas, ainda tem fogueiras, para que as pessoas fiquem atentas e caso precisem de ajuda, o Hospital de Trauma de João Pessoa tem a unidade de tratamento de queimados que faz esse serviço, né, para as pessoas. O que mais precisa de atenção, né, Alisson? Criança. Isso. Porque manusear fogos não é coisa simples. E aquele amostradinho, não tem um amostradinho da turma? Exato. Que quer pegar os fogos e soltar sozinho e sem quer ler. bancar o anfitrião dos fogos, né? O anfitrião. Você que tem um amigo assim, dá um freio nele, né? Toma cuidado para que um acidente não aconteça. Alisson, muito obrigado pela participação. Agora são 10 horas e 25 minutos. Uma tecnologia desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba ajuda a fiscalização de cargas irregulares que circulam em rodovias que cortam aqui o estado. O sistema de controle e acompanhamento de mercadorias em trânsito online, batizado de Sistema Cacto, tem como foco combater a sonegação fiscal. Felipe Nunes. Um levantamento recente da Confederação Nacional da Indústria mostra que a competição desleal emerge no Brasil como uma das maiores preocupações dos empresários do país. A prática ocorre quando uma empresa usa métodos fraudulentos para prejudicar concorrentes, como, por exemplo, a sonegação fiscal, situação que prejudica toda a sociedade. O presidente da Associação dos Supermercados da Paraíba, Cícero Bernardo, destaca a gravidade do problema. Na hora que você vem com um produto que ele não é comprado licitamente, ele tem a prejudicar a concorrência, porque eu estou trabalhando legalmente, pagando toda a minha tributação, pagando o preço por um produto corretamente, e aquela outra empresa que está vendendo um produto não ilícito, que vem através de uma outra forma não comprada corretamente, além dele não estar sonegando, não estar recolhendo seus tributos corretamente, ele está prejudicando a concorrência leal. Para se ter uma ideia desse problema, na Paraíba são interceptadas mensalmente cerca de 100 cargas com algum tipo de irregularidade. Além da concorrência desleal, a sonegação pode afetar a arrecadação de impostos e o andamento de políticas públicas, como explica o secretário da Fazenda da Paraíba, Marialvo Laureano. Nós trabalhamos para sempre aprimorar e sempre combater a sonegação, porque isso é muito bom para a sociedade. A empresa correta, ela paga seus impostos, ela gera emprego e renda. A empresa que sonega, ela não paga seus impostos e, consequentemente, ela pode quebrar as empresas que trabalham corretamente. Pensando nisso, pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba desenvolveram um sistema que tem como foco a fiscalização de cargas irregulares que circulam em rodovias estaduais. O Sistema de Controle e Acompanhamento de Mercadorias em Trânsito Online, o CACTO, faz o processamento, cruzamento e monitoramento de informações sobre mercadorias e veículos e identifica automaticamente possíveis fraudes. Essa vigilância é feita por meio de câmeras e conta com o auxílio da inteligência artificial. Quem explica é o professor do Departamento de Informática da UFPB, Raoni Kuleza. Sobre tecnologias, o projeto usa computação em nuvem, né? No caso da Cefaz, essa infraestrutura de nuvem ela é hospedada na própria instituição, a gente chama esse modelo de on-premise, né? Que é diferente do que outras empresas fazem, que contratam, terceirizam esse tipo de serviço para uma empresa grande, né? A Cefaz, no caso da Cefaz não, ela que mantém, então a UFPB ajudou a montar essa infraestrutura, né, de nuvem. E as duas outras grandes ferramentas são sistemas ou softwares de processamento de Big Data e, por fim, as ferramentas de análise de inteligência artificial. O sistema foi criado graças ao esforço conjunto de pesquisadores em parceria com a Secretaria da Fazenda do Estado. E o que os uniu foi a busca pelo combate à sonegação fiscal. Você pode classificar por tipo de veículo, né, categoria, cor, qualquer item que identifique aquele veículo. A partir daí é possível fazer cruzamento com bases, né, cadastrais para obter mais informações do proprietário, que pode ser uma pessoa física ou pessoa jurídica. E daí extrair dados históricos para saber quais são as rotas comuns, quais são o tipo de mercadoria normalmente que aquele veículo transporta. Né? De acordo com o secretário da Fazenda, o sistema implantado na Paraíba possibilitou a eliminação de postos fiscais físicos, diminuindo o tempo de transporte de mercadorias e os custos envolvidos nessas entregas. Nós fomos um dos primeiros estados
a eliminar os postos fiscais. Isso facilita muito para os empresários, ele reduz o custo Brasil ou o custo Paraíba. Então isso é importantíssimo, a desburocratização, a agilidade, a celeridade na entrega dos produtos. A transportadora vem, pode entregar diretamente àquele empresário que comprou a sua mercadoria, seu produto para revender. Esse é o ponto principal. Mais do que um avanço logístico, a eficiência do sistema pode ser constatada com o balanço mensal do trabalho de fiscalização. São cerca de 15 milhões de reais recuperados mensalmente para os cofres públicos. O gerente operacional de fiscalização de mercadorias em trânsito, Felipe Laurenstein, afirma que outro êxito alcançado pelo sistema é evitar a distorção do ambiente competitivo, tirando mercadorias de qualidade duvidosa do comércio. Um dos objetivos, sem dúvida, da própria Secretaria da Fazenda, né, é impedir que aquelas mercadorias que circulam sem documentação fiscal ou com documentação fiscal inidônea, ela consiga chegar à sua finalidade, que seria o quê? Internalizar essas mercadorias irregulares no comércio local. A expectativa dos pesquisadores e agentes envolvidos na operacionalização do Cacto é que novas conquistas sejam alcançadas com o aperfeiçoamento do sistema. O presidente da Associação de Supermercados da Paraíba, Cícero Bernardo, tem a esperança de que o sistema possa contribuir de forma ainda mais efetiva para o combate à concorrência desleal. Para que a cada dia mais possa ser evitado esse tipo de trabalho, né, de sonegação de produtos ilícitos entrando dentro do Estado e sem procedência, para que a gente possa trabalhar mais tranquilamente, concorrência mais leal e o consumidor saber que está comprando produtos de qualidade para o consumo dele. Reportagem Felipe Nunes. São 10 horas e 31 minutos, a gente faz aquela pausa rapidinha para as notícias nacionais e volta. A gente tem entrevista aqui no nosso estúdio. Vamos falar sobre dados impressionantes que revelam que a Paraíba registrou 575 casos de estupro em 2023. São dados altos, vamos falar sobre como denunciar, sobre como fiscalizar, né? Ou quem deve fiscalizar, no caso, essas denúncias. E a gente traz uma entrevista daqui a pouco falando dessas formas de denúncia para você. Repórter CBN. Terça-feira, 25 de junho de 2024. A Federação dos Municípios Gaúchos pediu mais 10 dias para as prefeituras gaúchas enviarem ao governo federal a lista de moradores que têm direito ao auxílio reconstrução de R$ 5.100. O prazo se encerra hoje. Até o momento, 40% dos municípios não mandaram as informações. O benefício é destinado às pessoas atingidas pelas enchentes em 444 cidades do Rio Grande do Sul, que tiveram a situação de calamidade reconhecida. Segundo o Planalto, 375 mil famílias têm direito ao auxílio, mas somente 256 mil cadastros foram aprovados. Uma suspeita de perseguir e ameaçar outra mulher com quem teria mantido um relacionamento virtual foi presa na cidade de Coronel Xavier Chaves, em Minas Gerais. A detida se passou por homem num aplicativo para manter contato com a vítima, que disse ter rompido a relação porque o suposto parceiro sempre se negava a mostrar o rosto nas videochamadas. Depois do fim do relacionamento, começou a perseguição. A vítima fez a denúncia e a polícia descobriu que o stalker era uma mulher. No celular da investigada foi apreendido e ela confessou o crime, segundo os investigadores. O Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra o comandante do Estado-Maior da Rússia e um ex-ministro da Defesa. Os dois são acusados de crimes de guerra na Ucrânia. O Kremlin afirmou que a determinação é parte de uma ofensiva das nações ocidentais contra Moscou. E
E a Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa de 0,13%, com 122.481 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,42%, negociado a R$ 5,413. O euro vale R$ 5,800, elevação de 0,21%. No horário de Brasília, 10h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, a rádio que toca notícia. Em meio a uma rotina corrida, nada melhor que poder contar com uma empresa confiável para aliviar as demandas domésticas, não é mesmo? A boa notícia é que chegou em João Pessoa a Minha Lavanderia, uma marca com mais de 12 anos de história, presente em diversos estados em todo o Brasil. A Minha Lavanderia lava, passa e cuida com todo carinho de peças de vestuário, calçados e até tapetes e cortinas. Contamos também com um serviço de tingimento. Venha conhecer. Avenida Esperança, 1126 em Manaíra. Fone 83-99161-9340. Saiba mais com o Hospital Visão. Uma alimentação saudável e rica em antioxidantes auxilia na prevenção de doenças que causam o aparecimento de lesões oculares, como é o caso da DMRI, degeneração macular relacionada à idade. Portanto, não exagere na alimentação. Cuide bem da sua saúde e conte com o Hospital Visão. Tecnologia e humanismo a favor dos seus olhos. Direção Técnica Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. O Hospital Visão é referência no diagnóstico e tratamento das doenças oftalmológicas. Somos o primeiro na Paraíba a conquistar o selo nível de excelência em gestão oftalmológica. O Hospital Visão evoluiu e hoje realiza cirurgias em 3D, guiada por inteligência artificial, com planejamento digital e equipamentos de última geração. Hospital Visão, há 10 anos cuidando da saúde dos seus olhos. Bairro Expedicionários, Shopping Pátio Altiplano e Shopping Live Mall. Responsável técnico Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. Hoje, temos 2 suspeitos, Lorray e Burnett. os Bad Boys seguem juntos Estão incriminando a gente. e ainda mais procurados. Tu botou fogo na parada! Relaxa, o fogo tá só do lado de fora. Agora tá aqui dentro! Will Smith, Martin Lawrence, O que você tá fazendo? Combatendo o crime! Vocês dois são péssimos fugitivos. Bad Boys, até o fim. Assista hoje, exclusivamente nos cinemas. Verifique a classificação indicativa, acessibilidade disponível. CBN João Pessoa. São 10 horas e 37 minutos. Dados do painel de indicadores estatísticos de segurança pública do Ministério da Justiça revelam um dado impressionante. A Paraíba, em 2023, registrou 575 casos de estupro. Desse total, 522 vítimas eram do sexo feminino, 51 do sexo masculino e 2 não tiveram sexo informado. A maior parte dessas vítimas, totalizando 300, tinha entre 0 e 14 anos. Gente, é impressionante. O número já é alto e a maior parte, 300 das vítimas, tinham até 14 anos. O número é preocupante, exige que essas vítimas tenham serviço de apoio. Então, para falar sobre isso, nós conversamos agora com a secretária da Mulher e da Diversidade Humana da Paraíba, Lídia Moura. Secretária, seja muito bem-vinda à CBN. Um ótimo dia. Bom dia, ótimo dia para você, para todas as pessoas que atuam na CBN e também as pessoas que nos ouvem agora. Secretária, primeiro, como é que a secretaria recebe esse número? É um número muito alto, obviamente, e qual o trabalho que vocês desenvolvem com essas pessoas que são vítimas, a maior parte criança, né? Nós temos esse cotidiano na nossa atuação, nós já sabíamos dessa realidade que é muito dura, por isso nós temos na Paraíba uma rede de atenção às meninas e mulheres vítimas de violência, numa parceria com a sociedade civil, com o sistema de justiça e com diversos órgãos governamentais, a exemplo da Secretaria da Saúde, Desenvolvimento Humano, Educação, várias outras, porque nós entendemos que isso precisa ser uma ação articulada, coordenada, transversal, com diversos órgãos para a gente dar conta.
No caso do estupro, da violência sexual, tanto pior porque não apenas nós temos esse dado horrível que você acaba de relatar, que são as meninas de 0 a 14 anos, as mais afetadas pelos estupros, né? Nós temos uma sociedade que, por outro lado, se recusa a fazer, muitas vezes, o diálogo sobre o que precisa ser feito, que é a educação, que é o processo de informação, não só para as crianças, mas por todas as pessoas que atuam em sociedade. Além disso, nós tivemos recentemente um caso aí que mobilizou e está mobilizando a sociedade, que é esse PL 1904, que vai afetar principalmente essas crianças. Porque a criança vítima do estupro que venha a engravidar, a criança não tem o conhecimento do processo da gravidez para identificar e muitas vezes demora muito a conversar com a pessoa que é responsável por ela, seja mãe, seja familiar, enfim, demora muito tempo e aí pode esse tempo ultrapassar as 22 semanas, que muitas crianças, muitas vezes só vão aparecer as características de uma gravidez num tempo já adiantado. Então, nós precisamos conversar sobre isso e tem que ter medidas também de quando acontece, quando se percebem esses abusos, nós temos alguns procedimentos prioritários que são extremamente necessários para preservar a saúde das vítimas, né? No caso, as crianças, as meninas e adolescentes de 0 a 18 anos, isso precisa ser informado ao Conselho Tutelar, é um procedimento padrão que é a necessidade, e a contracepção de emergência, bem como a profilaxia para se evitar DST, HIV/AIDS, precisa ser feita em até 72 horas, mas eu alerto que em até 72 horas é uma margem de segurança. Mas se a pessoa percebe após esse prazo, tem de procurar do mesmo modo, né? Então, a contracepção, quer dizer, conhecida como pílula do dia seguinte, é uma medida que é adotada, mas fora isso, mesmo que não tenha, já tenha vencido esse prazo, tem de procurar também, porque aí os médicos, a equipe da enfermagem, a equipe da psicologia, a equipe que está no hospital tomará todas as medidas para que essa menina fique resguardada e aí, inclusive, fazer as intervenções, quando é o caso, do abortamento legal, que no nosso país há a previsão para os casos de estupro, justamente, que é o que estamos tratando aqui, para os casos de risco de vida para a pessoa gestante e para os casos de feto anencéfalo, né? Essas são as previsões legais. Mas, como eu disse e repito, há outras questões a serem tratadas, como o equilíbrio da saúde dessa pessoa, incluindo a saúde mental. No caso das vítimas com mais de 18 anos, precisa haver o registro na delegacia especializada da mulher, não havendo uma delegacia especializada da mulher naquela localidade, procurar outra delegacia, que a Polícia Civil faz essa comunicação entre as responsabilidades para garantir também esse atendimento. E da mesma maneira, essa mulher vai ter acesso à contracepção de emergência, à profilaxia para evitarem-se as DSTs e HIV/AIDS, e aí são os hospitais de referência, nós até publicamos na página da Secretaria da Mulher, no caso das crianças, o Arlinda Marques é o mais indicado, mas nós temos a Frei Damião, unidade 2, e temos a Cândida Vargas em João Pessoa, Cândida Vargas, como temos pelo Estado, Iséia em Campina Grande, como temos pelo Estado outros hospitais de referência. Secretária, sobre o aborto legal, como é que ele funciona aqui na Paraíba? Qual é o caminho? Olha, é justamente quando a vítima procura esses hospitais de referência, só podem ser feitos nesses, não é em quaisquer hospitais, por isso que nós divulgamos na nossa página da Secretaria, na nossa página do Instagram, tem lá, como tem um guia na página do governo, devem procurar este hospital de referência, que aí todo o atendimento será feito e os encaminhamentos, a vítima vai ter o tratamento dentro desse próprio hospital para fazer o procedimento do abortamento legal.
Secretária, queria agradecer muito sua participação. Existe algum número que as mulheres possam ligar, além de procurar esses pontos físicos, né? Liga para a polícia, liga para algum número da secretaria, caso queira fazer alguma denúncia? Olha, a denúncia, quando é um caso que a pessoa tenha conhecimento, é o 155, que é a violação de direitos humanos, de um modo geral. Essas violências todas são recepcionadas no 155 e eles são encaminhados para os devidos órgãos, essas denúncias. No caso, se a pessoa tem conhecimento mais concretamente, com dados, sabendo quem é o agressor, a Polícia Civil, por meio do 197, vai fazer todas as diligências, tomar todas as providências para possíveis inquéritos. É o caminho também importante. Se, no entanto, a pessoa está vendo, presenciando, naquele instante está acontecendo essa violência, o 190, porque a Polícia Militar é que tem o aparato e o treinamento para chegar e conter a violência. Queria agradecer a secretária Lídia Moura, secretária da Diversidade e da Mulher aqui da Paraíba. Secretária, muito obrigado pela participação, um ótimo dia, bom trabalho. Nós que agradecemos a vocês da imprensa também por fazer esse trabalho de alertar a sociedade, de levar informações para que a gente possa, quem sabe, transformar a sociedade para um ambiente livre das violências. Muito obrigada a vocês e um bom trabalho. É isso, dado muito impressionante, negativo demais. 575 casos de estupro registrados na Paraíba em um ano, 2023. A maior parte, 300 desses casos, crianças até 14 anos de idade. De 0 a 14 anos, também a maior parte são mulheres. Enfim, é um número assustador que a gente tem que colocar o olho e se mover para mudar essa cultura do estupro que é tão forte aqui no nosso país. Intervalo rápido, a gente volta já com informação. Everton Corrêa já está por aqui trazendo os detalhes do que está preparando para o JPB1, já com os factuais que estão acontecendo por lá, e também tem esporte com Juliana Bandeira, então não sai daí. CBN, a rádio que toca notícia. Trabalho pesado, serviço levinho, vai na Granfer, faz que nem Granfinho. Granfinho é o cara que vive na obra e sempre utiliza a melhor ferramenta. Tem disco de corte e solda de sobra, com a qualidade Granfinho não esquenta. A Granfer é completa, quem compra confirma. O que a gente precisa encontrar por lá. De tudo é suprido e tem atendido, o Granfinho falou. Vou na Granfer comprar. Trabalho pesado, serviço levinho, vai na Granfer, faz que nem Granfinho. Estrada de Cabedelo, quilômetro 12. Que tal sua clínica ou consultório no melhor centro médico da Paraíba? O Jardins Medical está chegando. Um empreendimento de sucesso nos expedicionários, projetado com a ajuda de médicos e que vai abrigar uma grande equipe da saúde paraibana. Já estamos com 85% das salas vendidas. Você da área da saúde ou investidor ainda tem chance de fazer parte desta história. Venha para o Jardins Medical, 98225-4076. O Nordeste se encanta nos tempos de São João, se alegra e canta com o coração balão. Tem gente que tem vergonha de falar o que tá na mente. Engole os sentimentos, não se expressa firmemente. Tente não andar armado, não se sinta envergonhado de dizer o que tu sente. Dê um abraço caloroso ou um beijinho discreto. Mostre pra quem você ama que tu tá sempre por perto. O amor tem esse efeito. Quando abrimos nosso peito, transbordamos de afeto. Coração Balão. Oferecimento Esportes da Sorte. É São João de verdade. Vestibular Unip. Inscreva-se em unip.edu.br. Amazon.com.br. Cada oferta um sorriso. São Brás no São João. É Nordeste, sabor e tradição. E Casa Tudo. São João arretado em 10 vezes sem juros. São Brás é o nome do nosso café. São Brás é o sabor que a gente quer. Sabor que traz o dia e deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina. Sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona. Sabor que nos anima. Café São Brás, o sabor que mexe com a gente. São Brás.
CBN João Pessoa. 10h49. Everton Correia, muito bom dia para você, apresentador do JPB1. O que é que vai ter hoje no programa? Hoje a gente, primeiramente, bom dia para todo mundo que tá em casa, né? Acompanhando a gente, levando a gente de carona. Enfim, quero já chamar todo mundo para estar com a gente às 11h45 no JPB1. Hoje a gente, claro, fala dos festejos. Aproveitou o São João, Caio? Aproveitei demais, sabe como? Dormindo, descansando. Aquela pausa necessária, não tem a pausa necessária? Importante, claro. Eu tava, e fui até a praia, eu fui. Mas foi bom, eu gostei. Você tava em Campina, né? Eu vi. Tava em Campina, fui pro show de Magníficos em João Pessoa. E a gente vai trazer também destaque sobre isso. São João em João Pessoa, São João em Campina Grande, o maior São João do mundo, em Esperança e também festejos em Cajazeiras. Mas a gente também não pode esquecer de falar de uma das principais estrelas do São João, que é Bilio de Campina. Sim. Ele foi internado. A gente tem 2 destaques importantes para trazer sobre ele. O primeiro deles é a despedida dos palcos à distância. Por uma orientação médica, ele não foi ao Parque do Povo. Eu estive lá, inclusive no dia do show dele. Mas o que chamou a atenção foi que um dia depois a saúde dele começou a ficar mais debilitada. E ele teve um mal súbito e foi internado em Campina Grande. A gente vai trazer atualizações então sobre o estado de saúde de Bilio de Campina. Ainda no JPB1 também a gente vai falar sobre autismo, que o espectro autista segue sendo um dos assuntos mais importantes de serem debatidos, então a gente vai trazer um pediatra para o estúdio para conversar. Então, tirar as dúvidas. Então, a gente já chama o pessoal agora de casa para tirar essas dúvidas. 981819700. A gente sabe que dentre o nosso público, né, entre as pessoas que estão nos ouvindo, nem todo mundo tem a condição para conseguir ter um contato direto, rápido com o pediatra agora para tirar algumas dúvidas. Esse é o nosso serviço também, é o nosso papel fazer, né, essa ligação entre o profissional e a pessoa que está nos assistindo. Então a gente já chama para o quadro saúde, 981819700. Claro que a gente tem mais destaques da comunidade, esse contato sempre presente, teve bronca lá no Funcionários. Tem uma rua alagada que toda vez que eu vou lá é uma dor de cabeça. Então já chamo o pessoal para acompanhar também o calendário JPB, que dessa vez ficou na mão de Silvinha. Chamo todo mundo para 11h45 da manhã, Caio. Combinado, Everton. Bom programa para você, tá? Valeu. 10h51. Momento do Esporte, com Juliana Bandeira. Oi, Ju. Foi na carreira, não foi de uma cadeira para outra aqui. Bom dia, Caio. Bom dia, Lu. Bom dia para você que está acompanhando o CBN de João Pessoa. Estávamos com saudades. São João, como é que foi? Trabalhou. Eu sou do time casa. Time casa. Sou do time comida e casa. Eu tava nesse time também. O time do bucho cheio e cama quentinha. A idade vai chegando, né, Ju? Não, mas tem gente que tem mais idade que a gente. Tem o dobro da minha e tá lá. E que bota muito jovenzinho aí no chinelo, viu? Mas deixa eu jogar a culpa na idade, vou jogar. Tá certo. Ju, vamos falar de esporte. Souza fez seu último treino hoje, né? E vai viajar amanhã para encarar o América. Isso, Souza. A gente está falando ainda da 10ª rodada da Série D, que foi aberta lá pelo aquele jogo, quinta-feira passada, que o 13 acabou empatando com o Atlético Cearense. Então, o Souza, amanhã a gente tem partida pela 10ª rodada, né, da Série D, mas o Souza mesmo só vai entrar em campo na quinta-feira, né? O Souza vai encarar o América de Natal lá na Arena das Dunas às 8h da noite. Então hoje faz seu último treino e o Souza vem treinando desde ainda do último jogo da 9ª rodada. Então já são mais de 8 dias treinando. Hoje encerra seu treinamento, amanhã já viaja para Natal, para quinta-feira encarar o América numa partida extremamente importante. O Souza precisa vencer para voltar para o G4, né, do grupo 3. O atacante Diego Ceará encara essa partida como uma decisão, né? É preciso que o Souza consiga conquistar pontos, mais pontos, né? Fora de casa é bem mais complicado, ainda mais com a América, que é um dos grandes times aí da Série D, né?
que está no G4, fechando o G4, inclusive na 4ª colocação, o América. Então, mais um desafio aí para o Dinossauro, que tem o segundo pior ataque do grupo 3, pelo menos, né? Precisa voltar, apesar de nos últimos 4 jogos ter conseguido marcar gols aí 6 vezes, né? De qualquer maneira, ainda segue com um baixo aproveitamento, o sistema ofensivo, e precisa melhorar até para conseguir garantir os 3 pontos lá em Natal. O Botafogo se representa hoje, né? Isso, o Botafogo jogou no último sábado, né? Lá no Estádio do Café contra o Londrina. Empatou novamente em 1-1. O zagueiro Renier foi quem abriu o placar, mas depois o jogador Diego Amorim, do Londrina, empatou no segundo tempo, ainda nesse sábado, né? Partida válida pela 10ª rodada da competição. O Botafogo se reapresenta hoje, depois de ter tido aí o São João de folga. A sua preparação deve acontecer até a próxima terça-feira, pelo menos, né? Porque na quarta-feira que vem, dia 3 de julho, o Botafogo já entra aí na sua 11ª rodada na competição e vai jogar em casa, né? Na próxima rodada, o Botafogo volta a encontrar com a sua torcida depois de 2 jogos fora. Botafogo, que hoje é o 3º lugar na tabela, né? Na classificação geral. Tem aí à sua frente só o Volta Redonda e o Atlético, né? Tem 21 pontos na competição e vai encarar no próximo sábado essa partida em casa, né? Diante da Aparecidense, que está aí também lutando ali no limbo, né? No meio da tabela, como a gente chama. Então, a oportunidade que o Botafogo tem de voltar a vencer na competição, apesar de seguir invicto, vem de 2 empates seguidos. No feminino, o VF4 foi mesmo rebaixado para a 3ª divisão do Brasileiro. Que pena, hein? Uma pena, exato. Precisava, na última rodada, né? Na 7ª rodada da primeira fase, vencer o Sport, né, jogando lá no Arruda, fora de casa, o Sport brigando aí por classificação e tal. Era já uma partida muito difícil para o VF4. Teve uma debandada de jogadoras, né, as Panteras, no mês que ficou aguardando essa partida com o Sport, e acabou perdendo por 5-0. Precisava vencer para ter chance aí de não ser rebaixado e ainda torcer ou para a UDA ou para o Remo perderem ou empatarem para seguir na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Acabou perdendo feio, né, de 5-0, e aí sem condições nenhuma foi rebaixada, é um dos 4 times rebaixados para a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro do ano que vem, o que a gente sente muito, né, porque afinal de contas já temos o Botafogo por lá, né, as Belas também estavam na 2ª divisão. Enfim, teremos agora as equipes paraibanas apenas na 3ª divisão do feminino. Ju, ontem a Seleção Brasileira estreou na Copa América. Foi. E aí? Foi eu não acompanhei. Gente, conta para uma pessoa que não viu nada. Eu vou te dizer, eu acompanhei, dormi tarde ontem para acordar cedo hoje e passei muita raiva. Gostaria de dizer isso. Que olha, não vou te enganar não. Assim, foi basicamente um jogo de ataque contra a defesa, né? A Costa Rica se fechou ali, literalmente, se retrancou. A missão era não levar um gol e conseguiu. O Brasil não conseguiu furar ali a defesa da Costa Rica. Praticamente 8 jogadores, pelo menos dos costarriquenhos, ficavam dentro da área. Era muito difícil a penetração ali do ataque, né? O Brasil não chegava, não conseguia chegar ao gol. Até conseguiu marcar com Marquinhos, né? Mas acabou o gol sendo invalidado pelo VAR. Mostraram as linhas. Confesso que fiquei bastante confusa. Mas, enfim, o gol foi anulado. E o que a gente viu foi de um time fraco. A Costa Rica é um time extremamente fraco, com um Brasil que não conseguiu ser eficiente em fazer gols, né? A gente tem que entender que essa é basicamente a tônica de muitas seleções que jogam com o Brasil, de se retrancar, e o Brasil precisa ter maturidade, precisa ter entrosamento para fazer a coisa acontecer. Para superar isso, exatamente, né? Porque senão né? vai ser assim. Não é novidade, né? Que o Brasil, as seleções jogam a maior parte dela e hoje já nem é uma unanimidade isso, viu? Tem muita seleção que trata o Brasil de igual para igual e vai para cima também, não tá nem aí. Mas grande parte das seleções ainda respeitam demais o Brasil e se fecham todos ali na defesa. E o Brasil precisa ter
maturidade para ultrapassar isso, né? Para conseguir fazer os gols, marcar os gols, enfim. Tivemos um Vini Júnior ainda longe daquilo que ele consegue ser, né? O menino Endrick entrou, mas também não conseguiu fazer grandes coisas, né? E também acho, essa é a minha opinião, tá? Acho bastante ruim quando a gente deposita a salvação da pátria num jogador só. Acho que a gente nunca fez. Deu certo, né? Nunca deu certo. Já passou, já foi. Essa época de Ronaldo, Era Ronaldinho. Ronaldo, Romário. Já aconteceu, mas não é mais assim. O futebol tá cada vez menos assim. E aí você ficar apostando em peças. Tá aí o Neymar, né? Em que a gente não conseguiu, né, ser campeão do mundo na era Neymar, inclusive, né? Um dos grandes jogadores da nossa geração aí, ou pelo menos era até então, né? Porque a gente está aguardando aí o retorno dele. Ele ficou bastante chateado, inclusive, com o Dorival. Ele estava assistindo a partida do Neymar, ficou chateado com o Dorival ter tirado o Vini Júnior, enfim. Mas, enfim, a gente segue aguardando aí. O Brasil volta a campo na sexta-feira, né, naquele horário que também não é um horário assim, nossa, né, pra gente aguentar, mas pelo menos vai ser na sexta-feira. No grupo D, o Brasil vai encarar aí na segunda rodada o Paraguai, lá em Las Vegas, às 10 horas da noite da próxima sexta. Lembrando que atualmente a Colômbia é o líder do grupo D, Brasil e Costa Rica empatados com 1 ponto, e o Paraguai aí sem nenhum ponto é o 4º colocado. A gente aguarda que sexta-feira seja melhor. 2 da tarde, Ju tá de volta no CBN Esporte Clube. É isso, espero todo mundo. Valeu, Ju. Tchau, gente. 11 horas. Repórter CBN. Terça-feira, 25 de junho de 2024. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu temporariamente a importação, a fabricação, a manipulação, a venda, propaganda e o uso de produtos à base de fenol. A Anvisa alega que a resolução tem o objetivo de zelar pela saúde e pela integridade física da população. De acordo com um texto, não foram apresentados até o momento estudos que comprovem a eficácia e a segurança da substância química que é usada em procedimentos estéticos e de saúde. A agência tomou a decisão depois de um homem morrer em São Paulo em decorrência de um peeling de fenol. O procedimento é utilizado para tratar rugas, flacidez e marcas de acne. No Paraná, uma mulher sofreu queimaduras graves. A taxa básica de juros da economia brasileira deve ficar em 10,5% até o ano que vem, depois de 7 reduções seguidas. A informação consta na ata da reunião da semana passada do Comitê de Política Monetária do Banco Central. De acordo com o documento, a conjuntura indica a necessidade de uma atuação firme e vigilante da autoridade monetária para conter as expectativas em torno da inflação. Na avaliação dos diretores do BC, a manutenção da Selic é compatível com a estratégia de controlar o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA. Uma frente fria que atinge o país deve provocar queda de mais de 10 graus nas temperaturas máximas de capitais das regiões Sul e Sudeste. Segundo a Climatempo, o bloqueio atmosférico que atuava sobre o Brasil desde o começo do mês perdeu força. Com isso, as frentes frias conseguem avançar com mais facilidade. O clima, no entanto, deve ficar em uma espécie de gangorra. Amanhã, as temperaturas voltam a subir. Na quinta, vai esfriar novamente, por causa de outra frente fria. Na sexta, haverá calor. E para o fim de semana, a expectativa é de frio. No horário de Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, a rádio que toca notícia. São Joãozão, aqui a Rede Farma caindo no forrozão. Engove Up, leve 3, pague 2. Creme para
Para pernas cansadas Varicel, 50% de desconto na segunda unidade. Sorrisal tradicional ou limão, leve 5, pague 4. Fralda Cremer Shortinho, pacote jumbo, R$ 32,99. Tênis pé Baruel Pó, 100 gramas, R$ 8,99. São Joãozão é a Rede Farma patrocinadora da saúde e da diversão. Meu amigo, tá procurando peças pro seu carro? Então escute aí. Para-brisa, para-choque, lanternas e faróis para carro nacional ou importado. Preço baixo e excelentes condições de pagamento. O atendimento é bom demais. Na Autopeças Barbosa, toda semana tem promoção. E lataria é com quem tem tradição. Autopeças Barbosa em João Pessoa, Rua Barão do Triunfo. Loja também em Campina Grande. Com a graduação EAD Uninasal, você estuda de onde estiver e coloca uma formação com conceito máximo no MEC no seu currículo. Viva o aprendizado ilimitado com essa super oferta na graduação EAD digital ou ao vivo, com mensalidades a partir de R$ 120,21. São mais de 400 polos de ensino em todo o país e aulas práticas em laboratórios. Inscreva-se em uninasal.edu.br. Uninasal, aprendizado que forma líderes. Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para a manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Anota aí quando e onde acontecerá, para não se esquecer de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Sexta-feira, dia 28 de junho de 2024, das 9h30 às 14h30, Camboinha, Cabedelo, nos seguintes endereços: Avenida Max Zagel, Ruas Francisco Benedito Pilar, Márcia Travassos, Max Zagel, Professor Clauberto da Silva Fonseca, Professor Clodoaldo Trigueiro, Professor João Leles Luna Freire. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento da Energisa. Esta próxima meia hora do CBN João Pessoa tem o oferecimento de Onde há Vida, Apvida Notre Dame Intermédica. CBN João Pessoa. Apresentação: Caio Ismael. Tô de volta, são 11h06, CBN João Pessoa na área. Terceira hora da nossa programação local, até meio-dia. Tem muita informação por aqui, para você, claro, ficar por dentro do que acontece na nossa região. 981324088 é o nosso WhatsApp. E você também pode nos assistir ao vivo lá no cbnparaíba.com.br. Não nos deixa só, tá? Vai lá, participa comigo. Quero deixar um abraço aqui para o Antônio Davi, que mandou informação de uma exposição fotográfica dele lá no Sesc Praia. A fotografia vai ser no dia 5 de junho. 5 de junho? Acho que já começou, hein? Julho. Ele corrigiu aqui. 5 de julho, a partir das 7 da noite, lá no Sesc Praia. Exposição fotográfica O Vaqueiro, a Alma do Sertão. Todo mundo convidado, viu, Antônio? Obrigado pela participação. Wagner também chegando por aqui, desejando bom dia pra gente, pra Juliana Bandeira. Amarides Dias, falando o seguinte: Caio, de quem é a autoria desses poemas que estão divulgando durante a programação? São muito interessantes, tratam da nordestinidade, gentileza, afeto e amizade. Vou procurar saber, viu? Trazer pra você essa informação. Tem aqui o Alessandro Garrido, falando: Caio, bom dia, quanto tempo? Quem é você? Só foram 3 dias, né, Alessandro? Tô por aqui sempre. Seja bem-vindo de volta, então, você que tá chegando agora, tá? Ricardo Donizete também participando aqui com a gente, mandou uma foto, ainda não explicou o porquê, tô esperando, tá, Ricardo? Tem também o Geraldo Vera. Geraldo mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir o que é que ele diz. Interessante essa lógica do presidente do PT, porque ele não faz esse movimento de convergência com o PT na cabeça. Era a mesma coisa, tentar fazer uma convergência de alguns partidos apoiando o PT do que apoiar Cícero Lucena. O PT, no caso aí, seria protagonista e não coadjuvante. Essa lógica não cabe muito na direção superior do PT, não. Grande abraço, Geraldo Veras. Tá aí o Geraldo falando sobre essa
briga ainda interna sobre para onde vai o PT, quem representa o PT nessas eleições. A pesquisa já foi feita, como trouxe Felipe Nunes agora há pouco, mas me parece que não vai ser divulgada tão cedo não, viu? Essa pesquisa tem aí tempo para isso. Felipe tá chegando aqui na bancada. Oi, Felipe. É isso mesmo. Como a gente disse mais cedo, essa pesquisa, de acordo com duas fontes do partido, tinha a perspectiva de ser divulgada na semana passada. A gente lembra que é um levantamento interno que faz ali uma análise sobre os nomes dos deputados Luciano Cartacho e Cida Ramos, que disputam essa indicação da legenda, mas aí não houve essa divulgação como era esperado pelo PT aqui de João Pessoa na semana passada, e a nova previsão, de acordo com o presidente municipal do partido, é que essa divulgação aconteça somente no dia 2 de julho, quando a executiva nacional da legenda vai se reunir mais uma vez para decidir sobre cidades em que o PT ainda não tomou nenhuma decisão. O fato é que essa demora na decisão, Caio, tem frustrado parte da militância do partido aqui em João Pessoa, tanto aquela que defende a candidatura própria, quanto aqui a parte que defende o apoio à reeleição do prefeito Cícero Lucena. Um pouco mais cedo, nós ouvimos aqui o presidente estadual do PT, Jackson Macedo, que foi explícito em sua tese de defender uma aliança com o prefeito da capital, Cícero Lucena, mas a gente já sabe que o PT decidiu que vai ter candidatura própria. Quando vai definir, vamos continuar aguardando. Pois é, esse é justamente o questionamento do nosso ouvinte, Geraldo Veras, né? Dizendo como assim você trouxe a entrevista do Jackson Macedo, né? Falando de criar essa frente ampla, apoiando o Cícero, já pensando em 2026, né? E aí ele falou, mas por que não se pensou essa frente ampla com o próprio PT, né? Se é um representante do PT falando isso, não faz muita lógica, tá aqui o nosso ouvinte, acho que todo mundo fica se questionando um pouco isso também. Mas aí são jogos políticos, como já deixamos bem claros aqui, são muitos partidos com cargos nas prefeituras, no governo do estado, e aí acaba todo mundo se juntando ao redor desses atores políticos que são indicados pelo prefeito e pelo governador. A federação que está com o PT, a federação que forma aí junto com o Partido dos Trabalhadores, que tem também o PV e o PCdoB, esses dois partidos já definiram apoio à reeleição do prefeito Cícero Lucena, e aí o presidente estadual do PT gostaria que o partido fosse aí nesse caminho também, né? A gente lembra que o prefeito Cícero Lucena tem na sua chapa, né, tem como seu companheiro de administração o vice-prefeito Léo Bezerra, que é do PSB, mesmo partido que compõe também o governo do presidente Lula, na pessoa do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aí, utilizando esse argumento de frente ampla, a direção estadual do partido também defende essa configuração aqui em João Pessoa. Por outro lado, a ala mais de esquerda, né, do Partido dos Trabalhadores, e que representa também os interesses dos deputados Luciano Cartacho e Cida Ramos, acha que o partido deve se preparar para as eleições de 2026, e isso se dá com o lançamento de candidaturas nas principais cidades da Paraíba e do Brasil. Nossos ouvintes vão se posicionando aqui. A Nina mandou lá no WhatsApp 981324088. Caio, bom dia. É uma vergonha, presidente do PT, ter essa posição. Ele é presidente do PT de joelhos perante ao prefeito, é isso? Tá aqui a Nina trazendo o olhar dela sobre essa situação. Nina, muito obrigado pela participação, tá? 981324088. A gente vai seguindo até o meio-dia com muita informação por aqui. E tem notícias, giro de notícias agora, são 11h12. Giro de notícias. A Polícia Militar prendeu na noite de ontem, no bairro do José Américo, em João Pessoa, um dos acusados de assaltar 3 trabalhadoras na tarde de ontem mesmo, no bairro dos Bancários. O vídeo do crime viralizou nas redes sociais e causou preocupação dos moradores. O suspeito tem 24 anos, responde em liberdade pelo crime de receptação com uso de tornozeleira de monitoramento eletrônico. O acusado tinha sido preso em março deste ano e as vítimas o reconheceram. A PM informou que as roupas usadas no crime e a tatuagem no braço do suspeito, que aparece nas imagens do roubo, confirmaram a identificação. O comparsa dele segue sendo procurado. A dupla tinha tentado cometer o mesmo tipo de crime minutos antes, no bairro de Mangabeira,
e o preso foi apresentado na cidade da Polícia Civil, no Geisel, e atuado em flagrante. E o Detran da Paraíba vai fazer um novo leilão agora em julho, com 300 veículos apreendidos e não resgatados. O presidente da comissão do leilão do Detran, Rafael Miranda, traz os detalhes. Com o objetivo de esvaziar os pátios do órgão, do Detran em todo o estado, por recomendação do Dr. Isaías, nosso diretor superintendente, nós realizaremos mais um leilão na modalidade online, nos dias 1º e dia 2 de julho do corrente ano, de veículos classificados como conservados e sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível. A estimativa de quantidade de veículos colocados à disposição da haste pública, considerados como os conservados e sucatas, é em torno de 300 veículos. Todos os veículos que serão levados à haste pública foram apreendidos por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro e encontram-se na sede do Detran, aqui em Mangabeira, quanto no Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas poderão participar do leilão, desde que estejam dentro dos requisitos contidos no edital, o qual encontra-se no site do Detran, pelo endereço eletrônico detran.pb.gov.br. O evento ocorrerá por meio do site do leiloeiro oficial, que é maglianoleilões, sem o tio no O, .com.br, onde, através desse site, as imagens dos veículos encontram-se para visitação virtual, oferta de lance e cadastro, ou seja, para participar do leilão, também será possível a visitação para inspeção presencial dos veículos. De acordo com o edital, essa visita presencial poderá ser feita das 8 às 11 horas e de 14 às 16 horas, compreendidos entre os dias 25 de junho a 28 de junho. Para maiores informações, os endereços para a visitação presencial encontram-se no portal do Detran, como falei agora há pouco, detran.pb.gov.br. 11h16, os lotes de restituição do imposto de renda começaram a ser liberados e, infelizmente, ainda há pessoas vítimas de fraudes na hora desse recebimento. Herbert Araújo traz essas orientações. Oi, Herbert. Olá, Caio. Quem está incluído no segundo lote da restituição do imposto de renda já está esperando que essa semana ela ande rápido, porque na sexta-feira vai ser liberada a consulta. Agora, e se o contribuinte tiver incluído nesse lote de restituição e de repente o dinheiro não cai na conta? O que é que ele faz? A gente perguntou isso para o delegado da Receita Federal da Paraíba, Hamilton Sobral. Se ele, até aquela data, o valor não entrou, o crédito não entrou na conta que ele indicou na declaração dele, ele terá que se dirigir a uma agência do Banco do Brasil. Então, ele, a partir da agência do Banco do Brasil, o Banco do Brasil vai localizar aonde aquele valor dele está, porque não entrou na conta dele, e aí vai poder estar transferindo esse dinheiro para uma conta dele, mas ele vai ter que ir ao Banco do Brasil. Na Paraíba, mais de 62 mil contribuintes devem receber a restituição nesse segundo lote. O auditor da Receita alerta para tentativas de golpe na internet e ele relembrou também quais são os meios que a Receita usa para se comunicar com o contribuinte. Ou ela faz uma correspondência, papel, forma tradicional, que é a maioria das situações, ou então ela se comunica com o contribuinte através da caixa postal dentro do ECAC. Lembrando que, para que o contribuinte entre no ECAC e tenha acesso à caixa postal dele, é necessário que ele tenha aquela conta GovBR prata ou ouro. A Receita não encaminha link para o contribuinte ter acesso à informação dele. Toda e qualquer informação do contribuinte, ou ele o faz através da página da Receita no ECAC, onde ele tem que entrar com a senha GovBR, ou ele faça isso presencialmente.
Pois é, então, para quem está aguardando aí esse lote de restituição, a gente traz essas ressalvas aí que foram feitas, né, pelo Hamilton Sobral, para que as pessoas não acabem se enganando aí, clicando em links suspeitos. Herbert Araújo, muito obrigado. É importante demais saber o que é que está acontecendo de golpe, viu? Porque pense numa coisa que surge, né, a torta e a direita é golpe e a gente às vezes não tem noção de que está caindo no golpe. É importante ter essa consciência. Agora são 11h19. Mudar de assunto, falar de um levantamento de aeroportos do Nordeste do Brasil. A empresa que administra o aeroporto de Campina Grande aponta um crescimento de quase 130% no número de passagens no último mês na cidade do maior São João do mundo. A pesquisa mostra que, no ano, a alta no número de passagens foi de 160%, a maior do país. Nos 6 primeiros meses do ano, foram mais de 120 mil passageiros que desembarcaram na cidade. Em maio, foram mais de 25 mil. E por causa do aumento da demanda, a ANA informou que a oferta de assentos para junho é 72% maior que a do mesmo período do ano anterior, passando de 30 mil para 51 mil, ou 51 mil assentos. Importante falar sobre isso, eu conheço inclusive muitas pessoas que estão vindo de outros estados, por exemplo, vem do Rio Grande do Norte, vem de Natal ou de Pernambuco para pegar voo em Campina Grande, porque está saindo mais barato para alguns destinos. Informação importante também sobre emprego agora. O Cine de João Pessoa e o Cine Estadual estão com mais de 1.000 oportunidades abertas a partir de hoje. O Cine João Pessoa tem 532 vagas. As funções com maior número de oportunidades são carpinteiro e carregador, totalizando aí 100 oportunidades, mas tem também opções na construção civil. Informações sobre todas essas vagas estão disponíveis para essa semana e também os critérios para concorrer a cada uma delas, você confere lá no painel da empregabilidade que fica no site joaopessoa.pb.gov.br. O Cine fica na Avenida João Suassuna, número 49, primeiro casarão ali da Vila Sanhauá, no Varadouro, próximo à Praça Antenor Navarro, e podem também ser obtidas por telefone. Essas informações no 98654-8978, 98654-8978. Já o Cine Estadual tem 514 vagas de emprego em 10 municípios paraibanos. João Pessoa tem o maior número de vagas, são 254. Destaque para o cargo de auxiliar de armazenamento, são 40 oportunidades disponíveis. O Cine Paraíba possui 15 postos em funcionamento e 4 unidades de atendimento em 15 municípios. Mais informações sobre as vagas aí do Cine Estadual, você consegue no telefone 3218-6616, 3218-6616 e tem outra opção também, 3218-6600, 3218-6600. Vamos para o intervalo rapidinho, a gente volta já. CBN João Pessoa. Oferecimento Onde há Vida. Apvida Notre Dame Intermédica. A saúde integral começa pelos cuidados com a boca. Temos dentistas credenciados no país prontos para cuidar da sua saúde bucal, com planos odontológicos a partir de R$ 32,00. E esses cuidados vão se transformar em sorrisos de ponta a ponta. Ligue 0800 284 9131. Onde há vida, Apvida Interodonto. ANS 368253. RT Dr. Roberto Edilson Meirelles Passos Neto. CRO CE 3789. ANS 359017. RT Dr. Ronaldo Shigeo Kazihara. CRO SP 70711. O transporte público de João Pessoa segue em evolução. O Cintura entregou 20 ônibus totalmente climatizados, circulando pelos principais bairros da cidade. Esse é o Geladinho, um presente para João Pessoa. Os novos ônibus possuem tecnologia de ponta, são acessíveis e 80% menos poluentes. E com Wi-Fi grátis, para você se conectar durante a viagem. Essa é a experiência exclusiva do Geladinho Unitrans Prime. A tecnologia,
Inovação e a qualidade que João Pessoa merece. Está com o nome sujo? Não está conseguindo crédito? Se você está nessa situação, a Mega Brasil faz a retirada do seu CPF ou do CNPJ da sua empresa nos órgãos de proteção ao crédito. A solução ideal para ter seu nome limpo e elevar seu score. Tudo dentro da lei. E mais, você já sai com o cartão multibenefícios iFood aprovado. Liga agora 0800 404 7474 e volte a ter crédito no mercado. Ligue 0800 404 7474. Instagram @Mega Brasil Associados. E aí, galera? Sociedade, uma das novas emoções da Ride. É o quê? Oi, pessoal, aqui quem fala é Tata Werneck, também conhecida como Ansiedade. Não é à toa que a Disney e Pixar me convidaram para dublar esse personagem em Divertidamente 2, que tá disponível hoje nos maiores cinemas do Brasil. O filme tá lindo e é diversão pra família inteira. Então já sabe, Divertidamente 2, hoje somente nos cinemas. Te espero lá. Verifique a classificação indicativa. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta. CBN João Pessoa. São 11 horas e 25 minutos. Se engana quem pensa que São João acabou, viu? Pode até ter passado o dia do São João, o dia do feriado. Muita gente já gastou todas as energias, né, nesse fim de semana, se jogou mesmo na festa. Mas tem festa continuando até o fim de semana em Campina Grande. Pois é, você que ainda tá com pique, você que tá com tempo, tá com dinheiro para curtir essa festa, hoje vai ter show de Isadora Pompeu. O evento, que conta com 33 dias de duração, né? Começou no dia 29 de maio e vai até o dia 30 de junho. Dia 30, vulgo próximo domingo, tá? São João de Campina Grande está celebrando 160 anos. Destaque maior desse ano é a ampliação do Parque do Povo. Quem passou por lá, né, viu lindo aquele Parque Valdo Cruz, o Açude Novo. Ficou com quase 40 mil metros quadrados quando interligou com esse parque, que tem uma fonte linda demais. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campina, os festejos juninos no ano passado movimentaram aproximadamente 500 milhões de reais e a expectativa é que esse ano essa movimentação aumente 20%. Então hoje vai ter Isadora Pompeu e Marcos Freire. São João de Campina já recebeu vários títulos, inclusive, né? De maior festa junina do país, concedida pelo Instituto Ranking Brasil em julho de 2022. Alisson Correia está aqui comigo. Alisson, bom dia mais uma vez. O que é que você tem de informação para o nosso ouvinte? Caio, vamos falar de vacinação? Bora. Vamos falar de vacinação, que é um assunto importante, né? Muita gente ainda está resistindo a tomar vacinas. A gente não fala mais só de Covid, a gente fala de gripe, de pólio. A gripe, por exemplo, aqui em João Pessoa, né? A meta de vacinação é 90%. Isso em todo o Brasil, que é uma meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. Mas aqui foi apenas 24,22% do público-alvo vacinado. A vacina contra a gripe está liberada para todo mundo, né? A partir dos 6 meses de idade, todo mundo já pode tomar. Algumas pessoas que tiverem alergias, outras restrições, né, devem observar esses cuidados, mas a vacina está liberada. E teve uma suspensão nesse fim de semana por causa do feriado junino aqui em João Pessoa, mas o serviço já voltou. É importante lembrar que a campanha de vacinação, a campanha nacional contra a gripe, ela segue até a próxima sexta-feira, dia 28 de junho. Então, se você ainda não se vacinou, essa é a oportunidade para você se proteger da gripe. Eu já tomei a minha vacina
contra a gripe. Acho que você também já se vacinou, né, Caio? Acho que teve uma campanha aqui na empresa, todo mundo se vacinou. Então, uma vacina extremamente segura e é uma das medidas mais eficazes para garantir a proteção, para evitar casos graves e mortes por gripe, porque a gripe também mata, né? É importante que as pessoas tenham essa conscientização. Então, não precisa ter medo da vacina, vai lá se vacinar, vai você, leva seu familiar, seu parente, né? Se precisar de vacinação domiciliar, aqui em João Pessoa tem esse serviço para as pessoas acamadas ou restritas ao leito. Como é que faz? Vai lá no número 98645-7727, 98645-7727. As vacinas são disponibilizadas nos domicílios de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 4 da tarde. Você entra em contato com esse telefone para fazer o agendamento, né? Caso tenha alguém na sua residência que esteja acamada, né? Alguma pessoa que esteja sem condições de locomoção, a Prefeitura de João Pessoa, a Secretaria de Saúde do município disponibiliza o serviço de vacinação domiciliar. Para a vacinação nos postos, tem a documentação. Você leva o seu documento oficial com foto, né? Ou o registro da criança ou adolescente, também cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacina. Toma a vacina da gripe, toma a vacina da Covid, coloca o calendário, né? Coloca o seu cartão de vacinação em dia conforme o calendário nacional. As vacinas estão disponíveis em unidades de saúde da família aqui em João Pessoa, em USFs, né? Tem campanha contra dengue, contra pólio, Covid e gripe. Nas USFs é de 7 da manhã às 11, né? Encerrou agora há pouco, daqui a pouco volta novamente, meio-dia às 4 da tarde, de segunda a sexta-feira. E a exceção é para Alto do Céu 2, Cidade Verde e Jardim Planalto. Tem policlínicas, tem o Home Center Ferreira Costa, Shopping Sul e Shopping Tambiá, para todo mundo colocar o cartão em dia. Caio. Valeu, Alisson, informação importantíssima. Agora são 11h29. CBN João Pessoa. Oferecimento Onde há Vida. App Vida Notre Dame Intermédica. Está com o nome sujo? Não está conseguindo crédito? Se você está nessa situação, a Mega Brasil faz a retirada do seu CPF ou do CNPJ da sua empresa nos órgãos de proteção ao crédito. A solução ideal para ter seu nome limpo e elevar seu score. Tudo dentro da lei. E mais, você já sai com o cartão multibenefícios iFood aprovado. Liga agora, 0800 404 7474 e volte a ter crédito no mercado. Ligue 0800 404 7474. Instagram, @Mega Brasil Associados. Você precisa conhecer as novidades que a Grilo trouxe como inspiração para a sua casa. Novas tendências em moda home, design, sofisticação. O melhor da decoração está na Grilo. Venha conhecer. Avenida General Edson Ramalho, 834 Manaíra. Sua casa em grande estilo. Sua casa merece Grilo. João Pessoa tá diferente, tá no embalo do trabalho. Avançam as obras no Parque das Três Ruas, que vai contar com uma ampla área de lazer, pista de Cooper, playground e acessibilidade. Já iniciaram as obras do projeto Orla Sul, com a duplicação do acesso às praias do Sol e Gramame. E a segunda etapa do Parque da Cidade também já começou. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. Repórter CBN. Terça-feira, 25 de junho de 2024. O Ministério Público Eleitoral encontrou irregularidades nas contas apresentadas pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, nas eleições de 2022. Segundo um novo relatório, uma única empresa contratada para fazer o trabalho de selecionar funcionários de campanha, como cabos eleitorais, motoristas e copeiras, recebeu verba milionária, apesar de não ter a estrutura necessária para prestar os serviços. Além disso, a companhia transferiu parte do dinheiro para uma pessoa. A defesa de Castro afirma que a empresa apresentou documentos com a movimentação financeira que demonstram que as informações do Ministério Público Eleitoral estão equivocadas.
A cobertura de água no Pantanal está 61% abaixo da média histórica, o que torna o ambiente propício para queimadas. A informação consta num levantamento do MAP Biomas. Em entrevista à CBN, o coordenador da organização, Tasso Azevedo, afirmou que a situação deve continuar assim ao longo do ano. Ele diz que a conversão de áreas para a agricultura e a pecuária tem gerado uma redução na corrente de água para o bioma. Passageiros que não se comportarem em aviões ou aeroportos podem deixar de voar por 1 ano. Essa é a proposta da Agência Nacional de Aviação Civil para tornar mais rígido o tratamento dado às pessoas que geram confusão ou que colocam em risco a operação aérea. O tema será debatido hoje em reunião da diretoria colegiada da ANAC, que deve aprovar a abertura de uma audiência pública para analisar o tema. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, houve mais de 3 mil casos de confusão desde 2019, incluindo agressões e ameaças. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. É na noite de junho que o céu se ilumina. Aqui é São João, tradição nordestina. E a Rede Farma com jeitinho especial mostra que ele é grande, não tem outro igual. São Joãozão, São Joãozão. Aqui a Rede Farma caindo no forrozão. São Joãozão, São Joãozão. Grande é nossa gente, orgulho do coração. É a Rede Farma, patrocinadora da saúde e da diversão. São Joãozão, grandioso como a nossa gente. Esta última meia hora do CBN João Pessoa teve o oferecimento de Onde há Vida, Apvida Notre Dame Intermédica. CBN João Pessoa. 11h35. Mercado em Movimento, com Lauriston Pinheiro. Para uma empresa de qualquer setor ganhar o certificado de Great Place to Work, ou GPTW, é um marco significativo que merece ser comemorado. Se no ranking nacional do seu segmento ela conquista o primeiro lugar com sua pontuação, a satisfação em seu ambiente de trabalho está no nível de excelência empresarial. Então, para falar sobre a empresa paraibana que acaba de realizar esse feito, Lauriston Pinheiro nos trouxe 2 convidados bem importantes aqui, né, Lauriston? Bom dia para você. Pois é, Caio, bom dia. Eu tenho aqui a honra de trazer aqui Caleb Sobral e Luciana Neiva, 2 pessoas da direção do Grupo Neiva, que trouxe para Paraíba o primeiro lugar na certificação GPTW na área editorial de médias e grandes empresas. Então eu vou começar aqui para contextualizar o ouvinte que não pode estar situado adequadamente. Caleb, explica aí para a gente rapidinho o que é essa certificação Great Place to Work ou GPTW. Bom dia, Caio. Bom dia, Lauriston. Bom dia. Bom dia também ao ouvinte, né? O GPTW eles inclusive se auto-intitulam como um ecossistema internacional de certificação dos ambientes de trabalho. O GPTW, ele é através de pesquisas autônomas, né? São pesquisas alheias à empresa, eles é quem organizam de forma virtual ou presencial, a depender do caso, certificam um ambiente de trabalho do ponto de vista da satisfação do colaborador. Diversos pilares são avaliados, pilares de remuneração, satisfação no dia a dia, satisfação com o seu trabalho, satisfação com a liderança da empresa, satisfação com o negócio da empresa, a identificação com o negócio da empresa. E eles, através desses pilares, certificam as empresas que são avaliadas, nem todas são avaliadas, muitas se candidatam, mas um grande percentual realmente não consegue atingir a certificação. Fica pelo caminho. E depois disso, que você mencionou muito bem, eles fazem a certificação setorial. Eles chamam empresas de diversos segmentos para fazer o ranking de posicionamento das pessoas, das empresas naquele segmento, e aí eles englobam mais outras práticas, eles fazem uma avaliação também com a empresa de outras práticas para poder ranquear. Ao final, eles fazem esse ranking e divulgam anualmente essa pontuação, esse ranking. Muito bem. Então, para falar sobre esse processo, né, eu converso agora com a Luciana. Luciana, muito bom dia para você. Como é que foi esse processo internamente?
desde ali a decisão de buscar esse certificado até a sua conquista? Bom dia, Caio. Bom dia, Lauriston. Obrigado pelo convite. Essa certificação, a gente tomamos a iniciativa de iniciar esse trabalho em virtude de pesquisas internas que a gente tinha, pesquisa de clima, né, que tem um espectro menor do que a pesquisa do GPTW, mas a gente já verificou na nossa pesquisa interna que a gente tinha uma aceitação muito boa dos funcionários. A gente já tinha um percentual de satisfação alto. De formas que a gente viu isso como uma oportunidade de trazer esse selo para a nossa empresa, que é uma certificação muito buscada pelas grandes empresas, grandes grupos, né, como forma de atrair talentos e reter também os que estão, né, proporcionar um melhor ambiente de trabalho. Hoje em dia a gente sabe que não é só o salário que importa, que faz a pessoa permanecer num local, mas sim todo um clima organizacional, identificação de valores. Enfim, diante dessa nossa pesquisa interna, a gente verificou que poderíamos mensurar aquilo ali de forma a ter o selo e realmente conseguimos. E aí iniciamos o processo, fizemos algumas ações de refeitório e outras, dentre outras, do Gente Gestão, e ficamos muito surpresos e gratos com a notícia do primeiro lugar, né? Tendo lá no evento como grandes grupos participando, né, que já vem investindo nessas ações há muito mais tempo, e a gente teve a satisfação de ficar em primeiro. Então foi bem gratificante. Você falou aí de algumas mudanças, né? Teve que fazer mudanças, porque toda empresa tem que se adequar, né? E tem que melhorar, e vocês fizeram isso, né? Perceberam que já tinham ali um grande potencial, tinham uma grande satisfação, mas mesmo assim resolveram fazer mudanças para melhorar a qualidade de vida ainda mais daquela pessoa que trabalha para vocês. Isso. A gente tem uma insatisfação muito grande de refeitório, então a gente se dedicou um bom tempo. Até hoje ainda tem pesquisas mensais para avaliar o refeitório, para não deixar cair essa qualidade. E aí, em seguida, liderança, trabalhar com as lideranças, né? Todos os pontos que a gente viu que precisava de atenção. Caleb, eu sei que você foi um dos grandes puxadores, você como gerente do Gente Gestão do Grupo Neiva, você foi um dos grandes puxadores desse processo. Eu queria saber se em algum momento teve alguma etapa aí pelo caminho que você disse, rapaz, isso aqui a gente vai precisar se dedicar com mais afinco, isso pode ser uma barreira que a gente tem que... Não deve ter sido uma coisa simplesmente de vou lá e pego o certificado. Sim, isso sim, normalmente demanda pela complexidade, como o Lu já falou, tem uma série de... Em que parte você acha que houve ali uma dedicação maior em algum ponto? Eu só havia participado de pesquisa de GPTW na figura de colaborador. Eu até então, nunca tinha trabalhado com o GPTW na figura de gestor. Muito embora a gente tivesse com a gente uma consultora que já tinha experiência no GPTW, ela veio nos ajudar nas práticas, mas a gente sempre fica um pouco inseguro, né, daquilo. Até porque a pesquisa de GPTW ela é feita por amostragem, ela não pega toda a coletividade. E mesmo nas pesquisas internas, onde a gente tinha um grande grau de satisfação, havia um ponto de atenção, que você não falou aqui muito bem. Remuneração, liderança, refeitório, foram coisas que a gente precisou fazer alguns ajustes, né? E nessas pesquisas a gente sempre conseguia monitorar através de NPS colaboradores que são promotores da nossa marca, né, enquanto employer brand, e colaboradores que não são promotores, que a gente usa um nome ruim, mas é um nome que dá tecnicamente de detratores. Então a pesquisa ela é por amostragem. Então, no meio do processo, quando a gente começou a fazer a certificação, etc., eu fiquei um pouco inseguro, né, sobre essa amostragem, se a gente ia captar uma amostragem, de repente, um pouco maior de pessoas que são neutras ou detratoras ou promotoras. Eu fiquei um pouco inseguro quanto a isso. E como a gente estava num processo, como a Luciana falou, a gente estava fazendo um processo de correções de alguns pontos de melhoria das pesquisas internas, a gente ainda, quando se candidatou, a gente ainda estava corrigindo o pilar de remuneração. E eu também fiquei um pouco inseguro quanto a isso. Foi a nossa consultora, inclusive, depois eu conheci o pessoal do GPTW, que a Luciana colocou muito bem agora, que remuneração hoje é só mais um dos itens. As pessoas não ficam na empresa hoje apenas por remuneração. Claro que a remuneração importa muito, mas a gente consegue ver, e o GPTW faz muito essa leitura, de que ele é apenas um item. Então, quando a gente realmente se credenciou e fomos certificados, passou essa ansiedade e vimos que a gente realmente é de fato, um dos melhores lugares para trabalhar no Brasil. Muito bem. Luciana, como é que essa conquista mudou vocês? O que é que muda no posicionamento estratégico da empresa, justamente frente ao mercado editorial? Foi muito importante estar lá e ser visto
por pessoas dos grandes grupos, né? Então, dentre os 4 que ficaram os 4 primeiros, 3 são grupos bem conhecidos e nacionalmente, né, referência. Então, assim, a gente ter aparecido ali naquele cenário, naquele momento, já chamou a atenção, ainda mais sendo do Nordeste, sendo da Paraíba, que eu acho que surpreendeu também até a eles, né? Que só tinha a nós como empresa do Nordeste, então todas as outras eram do Sul e Sudeste. Então, assim, eu acho que isso deu uma visibilidade muito positiva para o nosso grupo. E isso você recomenda para outras empresas também, né? Sim, com Porque certeza. se vocês chegaram lá, outras empresas também conseguem. Sim. Conseguem esse certificado e conseguem destaque, conseguem estar ali do lado de empresas que são referências também. Isso. E aí, troca de contatos, enfim, né? O relacionamento ali, o network, e a gente ser inserido nesse patamar foi bem interessante. Pois é, eu só queria completar, o Grupo Neiva é formado pelas editoras MVC, que também é uma plataforma híbrida de educação, pela editora Lunic e pela editora Grafset. As 3 editoras formam o Grupo Neiva, que tem hoje atuação em quase todo o Brasil, uma empresa nossa aqui da Paraíba, mas que já é destaque nacional, com um primeiro lugar em seu segmento de médias e grandes empresas. Queria agradecer então, Luciano Caleb, pela participação aqui na CBN. Espaço sempre aberto para vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, cara. Obrigado a vocês também. Lauriston, até a próxima. Valeu, até a próxima. Agora são 11h44, pausinha rápida por aqui. Na volta tem Cultura Digital com Iverson Iório. A gente conversa sobre tecnologia já já. CBN, a rádio que toca notícia. Eu preciso fazer uma reforma. Eu vou garantir o meu futuro. Eu quero fazer a viagem dos meus sonhos. Podemos fazer tudo isso juntos. Somos a Sicredi Creduni e temos produtos como crédito, cartões, seguros, consórcios, com taxas justas e de um jeito simples e próximo. Venha nos visitar e junte-se a nós. Fale conosco através do número 2101-7000 e fique por dentro das novidades em nosso Instagram, @SicrediCreduniPB. Sicredi Creduni, vem ser dono. É de João Pessoa, é da Paraíba, que orgulho danado que é. Mais de 50 anos de trabalho. Com Serpa e Engé, presente em todo lugar, já é tradição, basta olhar. Aonde tiver com Serpa e Engé, é o lugar que eu vou morar. Com Serpa e Engé, mais de 50 anos de trabalho, tradição que inova. Qualidade que constrói. Estamos em clima de festas juninas pessoal e o Arraiada Cropneus tá bom demais. Nessa época, você compra milho, canjica, pamonha e pneus no precinho. E pneus é na Cropneus. Nesse mês de junho tem a promoção Compre 4 e Pague 3. É isso mesmo, comprando 4 pneus, tu só paga 3. E tem mais, pneus com preços a partir de 230. Cropneus, pneus para todos os caminhos. Compre na loja ou ligue 31 42 30 50. Saiba mais, acesse Cropneus Oficial. É nas noites de junho que o céu se ilumina. Aqui é São João, tradição nordestina. E a Rede Farma com jeitinho especial mostra que ele é grande, não tem outro igual. São Joãozão, São Joãozão. Aqui a Rede Farma caindo no forrozão. São Joãozão, São Joãozão. Grande a nossa gente, orgulho do coração. É a Rede Farma, patrocinadora da saúde e da diversão. São Joãozão, grandioso como a nossa gente. CBN João Pessoa. 11h47. Cultura Digital com Iverson Iório. Iverson, muito bom dia para você, tudo bom? Bom dia, Caio. Bom dia, ouvintes da CBN. Tudo Iverson, tranquilo, graças a Deus. Mas, rapaz, você toda vez chega aqui com a notícia que vai deixando a gente mais assustado e não tem limite, né? Me diga uma coisa, a China anunciou um hospital que vai ser controlado por inteligência artificial, é isso? Pois é, Caio. A inteligência artificial aí chegando com tudo no campo da saúde, né? O que já era esperado, assim como em todas as outras áreas. Mas assusta um pouco falar em um hospital 100% operado com inteligência artificial. Essa é uma abordagem totalmente inovadora, né? O lançamento do Agente Hospital, que é o nome do projeto, uma instalação médica totalmente operada por IA na China. Esse projeto é fruto de um trabalho da Universidade de Tsinghua. Este hospital também ele é um hospital digital, né, e ele busca uma combinação de sucesso entre a inteligência artificial e a experiência médica.
Então, o hospital de IA, ele tem como objetivo formar agentes médicos através de um ambiente simulado, por enquanto, tá? Para que possam evoluir, né, esses agentes de forma autônoma e melhorar a capacidade de tratamento de doenças. Apesar de uma equipe, né, relativamente pequena, composta por 14 médicos de inteligência artificial e 4 enfermeiras, né, esses 14 médicos eles são designados para diagnosticar doenças, formular planos de tratamento detalhados, enquanto as 4 enfermeiras se concentram no apoio diário. O agente hospital ele possui uma capacidade para gerenciar cerca de 3.000 consultas de pacientes diariamente e pode chegar a impressionantes 10.000 em questão de dias. Então, a eficiência do hospital de inteligência artificial ultrapassa em muito os prazos tradicionais de atendimento aos pacientes, muitas vezes levando até 2 anos para os hospitais regulares, né, atingirem volumes de pacientes semelhantes. E aí os testes conduzidos por pesquisadores chineses mostram que a equipe médica virtual do agente hospital tem uma taxa de precisão diagnóstica de 93,06%, e aí prometendo aos pacientes, né, avaliações de saúde e planos de tratamento confiáveis, cobrindo as principais doenças respiratórias. Então, eles simulam todo o processo de diagnóstico e tratamento de pacientes, incluindo consulta, exame, diagnóstico, tratamento e acompanhamento. Então, o conceito de um hospital gerado por inteligência artificial, ele traz implicações profundas, tanto para profissionais de saúde como para o público. E aí o pesquisador-chefe do projeto, Liu Yang, ele acredita que a unidade esteja operacional ainda nesse segundo semestre de 2024, Caio. Nossa, traz muitas complicações mesmo, mas a gente discute isso já já. Quais são as vantagens? Quero entender quais são as vantagens primeiro apresentadas que você destaca aí. O pesquisador principal do projeto, né, o Liu Yang, ele, em um relatório entregue ao Global Times, ele destacou algumas vantagens importantes do agente hospital. Segundo ele, o hospital oferece um campo de treinamento, né, sem riscos para os estudantes de medicina e médicos aprimorarem as suas habilidades, né, ao simular essas interações dos pacientes. Os estudantes eles podem elaborar planos de tratamento com segurança sem medo de prejudicar os pacientes reais, né? Além disso, esse hospital, alimentado por inteligência artificial, tem a capacidade de simular e prever uma variedade de cenários médicos, o que pode ser fundamental na gestão aí da propagação e controle de doenças infecciosas em uma região. Tem outras vantagens também que foram citadas, né, como, por exemplo, a IA. Ela pode lidar com um grande número de casos simultaneamente, reduzindo o tempo de espera dos pacientes. Os serviços alimentados por inteligência artificial, eles podem estar disponíveis 24 horas por dia e alcançar populações mais remotas ou mal servidas. A IA também pode fornecer cuidados padronizados com base nas diretrizes clínicas mais recentes. Oferece também ambientes simulados, né, de treinamento seguros para profissionais de saúde sem arriscar a saúde de um paciente real. E em um ambiente, né, já pensando no futuro, em um ambiente que os médicos são virtuais, são de inteligência artificial, e os pacientes são reais, podem ser prestados serviços de telemedicina online. E aí, segundo o relatório, isso permitiria aos médicos de inteligência artificial cuidar de milhares ou mesmo milhões de casos. Tá, você falou aí dos benefícios, e são muitos pelo que eu estou vendo, mas quais os maiores desafios, então, para que essa tecnologia seja implementada de forma segura para o público? O chefe, né, desse projeto, ele revelou também que após aproximadamente 6 meses de pesquisa e desenvolvimento, essa cidade hospitalar, né, de inteligência artificial, ela está quase pronta para aplicação prática, né? Com os planos de focar em uma direção de aplicação específica, aí essa cidade ela pretende estar operacional no segundo semestre agora de 2024. No entanto, apesar das perspectivas promissoras, a implementação e promoção do Hospital Agente para diagnóstico e tratamento de inteligência artificial ainda enfrenta vários desafios. O Liu Yang ele enfatizou a adesão às regulamentações médicas da China, a validação completa, né, da maturidade tecnológica e a exploração de mecanismos para essa colaboração entre inteligência artificial e humanos, né? Isso é essencial para garantir que a tecnologia de inteligência artificial não represente riscos para a saúde pública, ou seja, ainda existe um longo caminho a ser trilhado, né, antes que isso chegue até o público final, até porque a precisão do diagnóstico da inteligência artificial ela é tão boa quanto os dados com os quais ela aprende, né, com os dados com os quais ela é treinada.
Então, se tiver dados tendenciosos ou dados incompletos, isso pode levar a resultados insatisfatórios. Mas aí, o que acontece? O primeiro passo já está sendo dado, né, Caio? E como a gente sempre fala aqui, é um caminho meio que sem volta, e o que resta para a gente é torcer que a tecnologia seja usada para o bem, né, e que isso traga o maior número de benefícios possíveis para a população. Com certeza, Iverson. A gente viu que a telemedicina ajudou muito, né? Muitas pessoas que não tinham acesso, pós-pandemia a gente deu esse avanço na telemedicina, a gente não pode ficar atrás. Claro que tem toda uma discussão aí ética e dos profissionais de medicina, mas eu acho que se está aí para ajudar e se vai ajudar milhões de pessoas que infelizmente não têm acesso à tecnologia, ou à medicina no caso, a tecnologia está aí para nos ajudar e que bom que ela chegou, não é isso, Iverson? Muito obrigado, boa semana para você. Eu que agradeço, Caio. Uma ótima semana a todos. Agora são 11h53, pausa rápida, voltamos com as últimas notícias. CBN, a rádio que toca notícia. Atenção! Neste sábado, dia 15 de junho, acontece o imperdível Jeep Day. Toda a linha Jeep com bônus de até R$30 mil no seu seminovo, mais taxa zero em até 36 vezes e 5 anos de garantia. Agende já um test drive na Avenida Presidente Epitácio Pessoa ou na BR-230. Essa é a sua melhor chance de comprar o seu Jeep Zero. Jeep é na New Sedan. Paz no trânsito começa por você. Pense em tradição e alta tecnologia. Pense em confiança e sofisticação. Os melhores médicos atendem todo dia. Muitos anos de história com muita dedicação. Clínica de Otorrino. Isso mesmo. Na Clínica de Otorrino temos urgência de domingo a domingo até às 21 horas nas unidades Bessa, Altiplano e Ecomedical. Responsável técnico Dr. Leonardo Fontes, CRM 4811. É nas noites de junho que o céu se ilumina. Aqui é São João, tradição nordestina. E a Rede Farma com jeitinho especial mostra que ele é grande, não tem outro igual. São Joãozão, São Joãozão. Aqui a Rede Farma caindo no forrozão. São Joãozão, São Joãozão. Grande é nossa gente, orgulho do coração. É a Rede Farma, patrocinadora da saúde e da diversão. São Joãozão, grandioso como a nossa gente. A palavra oportunidade vem do latim opportunus. Era usada pelos marinheiros quando o vento certo chegava. Então, se achar o vento certo, não deixe passar. Chegou o Essence, o seu Aliança na Rui Carneiro. Design inspirador, no lugar referência da cidade, de 36 a 109 metros. Plantas flexíveis, diversas opções de lazer, lojas e serviços. Essence da Aliança. Bons ventos para a sua vida. CBN João Pessoa. 11h55. Últimas da política. Felipe Nunes está de volta. Felipe, tem novidade sobre o caso Padre Zé, é isso? Oi, Caio, tem novidade sim. A informação que a gente acaba de apurar é que o desembargador Leandro dos Santos, do Tribunal de Justiça da Paraíba, suspendeu os efeitos daquela decisão liminar que determinava a instalação da CPI do Hospital Padre Zé no âmbito da Assembleia Legislativa da Paraíba. Você lembra que no dia 11 de junho desse ano, nós trouxemos a informação que o juiz convocado Alexandre Targino Gomes concedeu liminar solicitada pelo líder da oposição, deputado George Moraes, e determinou a instalação em até 72 horas da CPI. Agora, nessa decisão monocrática, o desembargador Leandro dos Santos entende, abre aspas, ser medida de cautela a suspensão da liminar concedida, mas afirma que essa liminar não está sendo cassada, mas apenas suspensa a sua execução. O que está por trás dessa decisão, Caio? A decisão leva em conta a retirada de um dos nomes da lista de requerimento da CPI, que perdeu o número suficiente de assinaturas para a sua instalação. A gente lembra que o pedido foi inicialmente subscrito aí, por 12 parlamentares, mas posteriormente um dos deputados da oposição solicitou a retirada do nome aí, e a CPI perdeu o número necessário de assinaturas. Na época em que aceitou a decisão, né,
a Justiça entendeu que a presidência da Assembleia deveria ter se pronunciado sobre a ação, na verdade, sobre o requerimento apresentado pela Assembleia, já que ele cumpria todos os requisitos aí do regimento interno da Casa. Vou destacar para você um trecho do que diz aí essa decisão do desembargador Leandro dos Santos, assinada essa decisão na última sexta-feira. Abre aspas, diante das possíveis implicações decorrentes do fato novo acima debatido, qual seja, Caio, a retirada de um dos nomes da CPI, entendo ser medida de cautela a suspensão da liminar concedida em decisão monocrática que determinou a instalação da CPI para se aguardar a manifestação do agravado. Quem é o agravado? O deputado George Moraes, que vai se pronunciar sobre a retirada de um dos nomes aí da oposição. Procurei agora há pouco o presidente da Assembleia, deputado Adriano Galdino, para saber a avaliação dele acerca dessa decisão. Ele não se pronunciou até o presente momento, mas o líder da oposição, George Moraes, disse que vai sim responder à Justiça e aguarda a manutenção da decisão que decidiu pela instalação da CPI do Hospital Padre Zé. Vamos ouvir o que disse George Moraes. Nós nos manifestaremos no recurso de agravo que foi movido e temos a forte expectativa de vitória final no Tribunal de Justiça, com o julgamento improcedente do agravo e, consequentemente, a procedência do mandado de segurança que foi ajuizado para a instalação da CPI. Nós entendemos de que a transparência, a moralidade na gestão desses recursos que visam especialmente programas assistenciais para os mais carentes, eles possam prevalecer e que a CPI ela sirva não apenas para apontar aquilo que está errado, mas também para corrigir os problemas e buscar soluções. Está aí a palavra do deputado George Moraes acerca dessa decisão que traz um fato novo aí, no caso da CPI do Hospital Padre Zé. A gente só lembra, Caio, que o deputado estadual João Bosco Carneiro foi quem retirou sua assinatura ali do requerimento que propunha a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito. E agora caberá à Justiça, a partir desse novo entendimento, decidir se haverá ou não a manutenção da decisão que determinou a instalação da CPI do Hospital Padre Zé. A gente vai acompanhar o desenrolar desses fatos e trazer aqui ao longo da programação da CBN. Obrigado, Felipe. Um ótimo dia para você. E a gente chega ao fim do CBN João Pessoa com os trabalhos técnicos de Luciano Cabral, na edição Felipe Nunes, na produção Evelyn Lima e Alisson Correia. Apresentação Caio Ismael. Um abraço para você. 3 da tarde tem CBN Cotidiano com Carla Visani. A gente se encontra amanhã às 9 horas. CBN João Pessoa. CBN Top de 5 segundos. Repórter CBN. Terça-feira, 25 de junho de 2024. O Pantanal está pegando fogo há quase 30 dias. Vídeos gravados pela Polícia Rodoviária Federal mostram as chamas consumindo as vegetações, as margens da rodovia BR-262. O secretário de